Então, antes de mais, bom dia ou boa tarde a todos e obrigado pelo convite, ao Ives, ao Marcos e ao Carlos. É sempre um prazer colaborar e, obviamente, estarei sempre disponível para colaborar quando entenderem que é útil. Aquilo que o Ives me tinha falado era para preparar uma apresentação com dicas sobre, para ajudar a publicar, dicas sobre como preparar um manuscrito, a pensar numa publicação em revistas de gestão do desporto. Portanto, foi com base nesta ótica que eu preparei a apresentação. Como o Ives disse há bocadinho, eu não vos consigo ver agora, mas sempre que tiverem questões vão escrevendo, nós podemos falar no final, ou se for apropriado, o Ives depois vai interrompendo e vamos também interagindo. Então, muito rapidamente, aquilo que eu vou falar hoje é isto. Portanto, muito rapidamente eu vou só apresentar-me rapidamente, explicar depois, dar assim um overview sobre a área de Sport Management, com algumas revistas. Depois vou entrar a falar sobre algumas dicas assim um bocadinho mais de natureza geral. Depois entraremos numa fase para eu dar algumas dicas específicas sobre como estruturar o artigo, o que escrever em cada parte. Depois falaremos sobre o processo de submissão, para vos explicar como é que tipicamente funciona na generalidade das revistas, alguns dos erros comuns que eu tenho visto como dos autores que vão submetendo e as lições que se podem tirar daí. E no final falaremos do processo de resubmissão, quando o artigo, quando o manuscrito passa para uma segunda fase. Então, chamo-me Rui Biscaia, como o Ivo já disse, sou português. Eu fiz o meu percurso académico todo em Portugal, fiz, como presumo que muitos de vocês, comecei por estudar Ciências do Desporto, depois tirei um mestrado em Gestão do Desporto, tirei também um doutoramento em Gestão do Desporto, tudo em Portugal. Fiz um curso também de Estatística, que foi uma das melhores decisões que eu fiz no momento em que estava a estudar. Depois, em 2016, mudei para a Inglaterra e depois disso também já fiz uma pós-graduação aqui em Inglaterra, na Coventry University, e mais recentemente fiz agregação, que não sei se estão familiarizados, mas são umas provas que são necessárias em alguns países europeus. Então, aquilo que eu faço atualmente, eu sou a Reader na Universidade de Bath, no Reino Unido, e sou também adjunto Associate Professor na Nova School of Business and Economics em Portugal, e depois tenho 2 posições também como convidado em Paris desde 2018 e no programa Goals desde há 2 anos esta parte, em que costumo também lecionar 1 ou 2 módulos nestes programas. Do ponto de vista mais de research, eu sou um dos Associate Editors do European Sport Management Quarterly, que é uma das revistas assim, mais conceituadas nesta área. E estou também no editorial board de outras 6 revistas, Sport Management Review, Sport Marketing Quarterly, Journal of Global Sport Management e outras. Em termos mais especificamente de publicação, eu autorei ou coautorei 72 artigos, quase todos eles publicados em revistas de Sport Management, mas também tenho alguma experiência a publicar em revistas de gestão, de lazer, de turismo ou de educação. Tenho também dois livros como autor ou coautor e editei três livros e escrevi 7 capítulos de livro. Portanto, assim, este é um bocadinho por aqui, que é falar um bocadinho sobre esta experiência que eu tenho tido até agora. É por isso que eu venho hoje falar e espero eu ajudar com algumas dicas, sobretudo para quem está numa fase mais inicial da carreira. Então, a minha investigação tem sido sobre, maioritariamente, como desenvolver relações sustentáveis entre 3 stakeholders dentro do ecossistema desportivo. Os consumidores de desporto, e aqui estou a falar dos participantes, as pessoas que fazem atividade física e também dos espectadores. O segundo stakeholder, as marcas, e aqui estou a falar de marcas como equipas, ligas, atletas, eventos e patrocinadores. Portanto, a ideia central da minha pesquisa tem sido como criar relações duradouras e sustentáveis entre os consumidores, as marcas de desporto e os patrocinadores. Avançando agora, então, para a parte mais específica daquilo que nos trouxe aqui hoje, falar um bocadinho sobre dicas sobre publicação. Vou começar então com algumas dicas de natureza um bocadinho mais genérica. A primeira coisa que acho que é importante ter em conta é isto. Toda a gente que está no contexto académico quer publicar, certo? Agora, os editores aquilo que querem é trabalhos originais e não querem artigos que sejam semelhantes a outros que já foram publicados. Ou se foram, então que exista uma boa justificação para isso. Portanto, a um nível mais geral, uma das coisas que é importante terem em consideração tem que ser um trabalho original, tem que ser alguma coisa que traga novo conhecimento, porque senão acaba por ser visto como uma perda de tempo para todos, para quem está envolvido no processo de rever e para quem está envolvido no processo de criar.
Então, dicas genéricas sobre o que fazer. Muito importante, e já vamos falar sobre isto em maior detalhe, conhecer muito bem todas as revistas que existem na área. Portanto, sempre que se vocês quiserem publicar, seja em gestão do desporto ou em que área for, vocês têm que conhecer as revistas, têm que saber o que é publicado lá, qual é que é o scope da revista. Depois, ter objetivos para o estudo muito claros. Uma das coisas que por vezes acontece é quando as pessoas querem fazer muita coisa ao mesmo tempo, em 3 ou 4 objetivos, depois acabam por não conseguir construir uma narrativa que seja suficientemente coerente. Um terceiro ponto, natureza mais genérica, apresentem sempre trabalho que seja original, garantam que a estrutura é muito clara e que o trabalho é apresentado de uma forma muito profissional. Aqui estamos a falar, sobretudo, se vamos tentar submeter numa revista que não é na nossa língua materna, temos que ter muito cuidado com a forma como escrevemos, e hoje em dia não há justificação para não ter esse cuidado. Garantir que o método está sempre muito bem explicado, idealmente que há outro par de olhos a ver, para garantir que não há erros, que está, às vezes os nossos olhos já só veem aquilo que nós queremos e não veem aquilo que está lá escrito. Depois, 2 coisas muito importantes também. Garantir que na introdução, sobretudo, a importância do estudo está clara e que depois, na discussão e nas conclusões, que se explica muito bem qual é que é o contributo do estudo para a teoria e ou a prática e que as conclusões são um bom sumário do trabalho. E porquê? Porque se isto não for claro, é meio caminho andado para o paper ser desk rejected logo. Outra sugestão, assim de natureza mais genérica, é, tanto quanto possível, participem em conferências. E porquê? Porque as conferências dão-vos a oportunidade de conhecer pessoas, essas pessoas vão-vos dar dicas importantes para a vossa carreira, sobre como publicar, potencialmente podem vir a ser vossos coautores no futuro, e são pessoas com quem vocês vão desenvolver relações profissionais. Portanto, tanto quanto possível, e eu sei que isto é fácil de dizer, mas às vezes não é possível fazer, mas tanto quanto possível, participem em conferências internacionais. Natureza mais genérica também, o que evitar? Duplicar. Ou seja, não façam simplesmente um estudo igual aos outros que já foram feitos. A um nível de mestrado isso funciona, e a ideia é essa, não é? É garantir que os estudantes aprendem a desenvolver skills de investigação, mas depois quando se avança para uma fase de publicação em revistas internacionais ou no doutoramento, fazer aquilo que os outros fizeram já não chega. Depois tem que se trazer alguma coisa nova. Outro aspecto importante é nunca apresentarem dados que sejam outdated, já dados recolhidos há 4 ou 5 anos. A não ser que exista uma boa justificação, normalmente o contexto muda. E quando o contexto muda, os dados muitas das vezes deixam de ser adequados. Outro aspecto a evitar é terem revisões da literatura muito longas. Okay? Existe um número de palavras muito claro na generalidade das revistas. Quando as revisões de literatura são muito longas, isso normalmente passa um sinal aos editores e aos revisores de que a pessoa não tem confiança naquilo que está a fazer. Portanto, não pode ser muito curto, mas também não deve ser demasiado longa. Depois, nunca atacar o trabalho dos outros. Há formas simpáticas e profissionais de explicar porque é que o nosso trabalho é importante, sem que para isso seja necessário dizer que os outros fizeram alguma coisa mal. Okay? Há aqui um grau de cordialidade que é importante ter em conta. Depois, nunca apresentar trabalhos que não tenham dados suficientes. Não fazer extrapolações dos dados que não são possíveis. Garantir sempre que os métodos são claros. Depois, nunca ignorem os guidelines das revistas. Ou seja, se a revista tem um limite de 10.000 palavras, normalmente há ali uma flexibilidade, depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Há uma flexibilidade aí de até umas 500 palavras a mais, mas nunca passar disso. Garantir que se o estilo é APA, por exemplo, de citação, garantir que é esse estilo que se utiliza. Porque quando não se faz isso, a primeira imagem que se está a passar aos revisores, aos editores, é que as pessoas não perderam tempo suficiente para perceber quais é que são as regras da revista. E essa é uma mensagem que não é boa. Porque se as pessoas não investem tempo para ver isso, imaginem aquilo que os revisores vão ficar a pensar em relação ao resto do trabalho. Depois, outra coisa muito importante é submeter o vosso melhor trabalho para as melhores revistas. Agora, se o trabalho não estiver ainda num ponto de qualidade suficientemente bom, não o façam. Vão para outra revista onde as possibilidades sejam maiores. Então, agora entrando assim um bocadinho em questões mais específicas e ainda antes de falarmos sobre a estrutura do trabalho em si. Um aspecto essencial é conhecer o campo de pesquisa. Portanto, 4 pontos que são essenciais sempre quando se está a preparar um trabalho para que se espera que seja publicado. Em primeiro lugar, identificar as revistas que têm um bom fit com o nosso trabalho.
Portanto, ir às revistas de Sport Management, eu já vos mostro uma lista, e ver o scope de cada revista. Quais é que são as áreas que são mais interessantes para cada uma das revistas. Ok? Isto é fundamental. Segundo ponto, ficarmos familiarizados com aquilo que é publicado em cada uma dessas revistas, em particular com as revistas para onde nós estamos a apontar. Isto porquê? Para saber o que é que já se publicou lá, para perceber quem é que podem ser potenciais revisores, para perceber até que ponto é que aquele tema em particular pode ser apelativo. Depois, terceiro ponto fundamental, olhar para exemplos de artigos publicados nessas revistas e tentar seguir a estrutura, porque normalmente há uma estrutura que é geralmente comum a quase todas as revistas nesta área, mas depois, em função do tipo de artigo, algumas revistas podem ter algumas nuances. Por exemplo, vamos imaginar um artigo de revisão. O artigo de revisão pode ter uma estrutura ligeiramente diferente ou ser mais desejada numa revista do que noutra revista. Um artigo com métodos mistos. Vejam como é que habitualmente essas ideias são preparadas. Isso é importante, ok? Por último, quarto ponto, identifiquem autores que tipicamente publiquem nessas revistas. E porquê que isso é importante? Porque vocês têm que saber quem são as pessoas que mais têm contribuído. 2, porque é muito provável que algum desses autores possa vir a ser o vosso revisor. Portanto, é uma pessoa que conhece aquela área, ok? Falando especificamente, e isto é um trabalho que vocês devem fazer sempre, tanto quanto possível. Quando se fala nesta área de Sport Management, tipicamente há 3 revistas que são consideradas as melhores. Isto independentemente da parte do mundo. É o Journal of Sport Management, é o Sport Management Review e é o European Sport Management Quarterly. Agora, a escolha destas revistas, vamos imaginar que vocês têm um trabalho que acham que é fantástico, que tem um grande potencial para ser publicado numa destas revistas. Agora, a escolha da revista depende um bocadinho da parte do mundo onde nós vivemos e onde trabalhamos. Vamos imaginar, nas universidades, se vocês trabalham numa universidade em que valoriza o fator de impacto, estas 3 revistas são todas muito parecidas. Portanto, o JSM, o Journal of Sport Management, tem atualmente 3.6, o Sport Management Review tem 3.8 e o European Sport Management Quarterly tem 3.7. Muito parecido. Se olharem aos quartis, elas são todas quartil 1. Se olharem ao CABS, ao ranking da Association of Business Schools na Europa, a melhor seria o European Sport Management, porque é 3 estrelas, enquanto que o Sport Management Review e o Journal of Sport Management são 2 estrelas. Mas depois, se olharem ao ranking australiano, elas já são todas o A, que é o mais alto, um dos mais altos. Portanto, a escolha aqui vai sempre depender daquilo que é mais valorizado na vossa universidade, no país onde vocês vivem, e isso é uma coisa que vocês têm sempre que ter em consideração. Ok? De uma forma geral, eu não quero ser enviesado, estas são habitualmente as mais conceituadas, independentemente da parte do mundo onde se vive e onde se trabalha. Agora, como eu estava a dizer, conhecer o campo, conhecer esta área é fundamental. Então, aqui no topo vocês podem ver o ranking destas 3 revistas que eu mencionei, mas depois tem aqui uma lista com outras revistas. Vamos imaginar, por exemplo, que na vossa universidade querem revistas que sejam quartil 1. É importante para vocês quartil 1. Ok, por exemplo, aqui o Annals of Leisure Research é quartil 1. Aqui, por exemplo, o International Journal of Sports Policy and Politics também é quartil 1. Mas se vocês, por exemplo, se na vossa escola disserem assim, mas para nós é mais importante o ranking da ABS, das Business Schools, então vocês têm que tentar revistas que sejam 3 estrelas ou que sejam 4 estrelas. Se for o ranking australiano, têm que tentar que seja uma revista A. Portanto, o que é importante é que vocês conheçam os rankings das revistas, conheçam aquilo que é publicado nessas revistas, que é para depois poderem tomar uma decisão informada sobre quais é que são as melhores revistas que aumentam as possibilidades do vosso trabalho chegar ao público que vocês querem. Ok? Aqui tem continua a lista de revistas dentro da nossa área de Sport Management. Posso-vos dar aqui um exemplo. Logo a primeira, a Journal of Global Sport Management, é uma revista relativamente recente, mas que tem vindo a crescer. É uma revista que eu acho que deve ser considerada. Leisure Studies. Tem, por exemplo, o Managing Sport and Leisure, que é uma revista que tem vindo a subir também. Sport Marketing Quarterly, para quem está a pensar mais em questões de natureza de marketing no desporto. Portanto, há uma grande lista atualmente de revistas na nossa área. A escolha da revista dependerá sempre, 1, dos rankings, 2, do vosso interesse pessoal, 3, daquilo que é o âmbito da revista, aquilo que habitualmente é publicado nessas revistas e do público dessas revistas. Dito isto, obviamente que há revistas que não são de gestão do desporto, onde o vosso trabalho também pode ser interessante. Revistas de gestão, e há várias que publicam trabalhos relacionados com o desporto, podem ser revistas de turismo,
podem ser revistas de lazer, de educação, dependendo um bocadinho da vossa linha de pesquisa. Há alguma questão até aqui, Ives? Não sei se alguém quer colocar alguma questão ou se continua. Aqui nos comentários, ninguém colocou, acho que pode continuar, Rui. Ok. Então, avançando. Continuando nesta ótica de fazer a pré-pesquisa, digamos assim, antes de começar. Outra coisa que é importante é vocês verem, como eu vos disse, aquilo que já foi publicado nas revistas por onde vocês estão a tentar publicar. Estamos aqui a dar o caso do ESMQ, do European Sport Management Quarterly. A meio desta semana, eu fui à página ver os latest articles, os últimos artigos publicados. E aqui vocês têm uma lista das áreas, dos grandes temas que têm sido publicados nos últimos tempos nesta revista. Portanto, sustentabilidade ambiental e desporto, fan engagement, gestão dos atletas, da marca dos atletas, governance no desporto, desporto e política, desporto e direitos humanos. Podem ver Club Ownership Models, portanto, clubes que são parcialmente comprados por grupos, por exemplo, desporto nas universidades, esportes, sport de comunicações, comunicações de departamentos de marketing, inovação. Portanto, este é o tipo de trabalho que vocês, tanto quanto possível, devem fazer quando começam a pensar quais é que são as revistas por onde querem ir. Portanto, primeiro olham para os rankings, o público-alvo, o scope, e depois vão ver, ok, o que é que tem sido publicado nesta revista? Porque vamos imaginar que vocês têm um trabalho sobre fan engagement. E se vocês sabem que nesta revista eles têm publicado nos últimos 12 meses artigos de fan engagement, então à partida existe receptividade da revista para esse tema. Portanto, tem sempre que considerar este tipo de coisas. Agora, estruturas comuns. Este é outro aspecto importante. E eu depois, na próxima fase desta apresentação, eu falarei sobre isto em detalhe. Mas existe normalmente uma estrutura que é comum em quase todas as revistas de gestão do desporto. Mas se vocês, por exemplo, forem para revistas noutra área, por exemplo, em algumas revistas de gestão e de marketing, a estrutura pode ser ligeiramente diferente. Então, como eu estava a dizer, é importante que vocês leiam artigos publicados nessas revistas para saberem a estrutura. Eu já vos falo sobre isto com um bocadinho mais de detalhe, mas normalmente estes são os 6 pontos que vocês têm que abordar quando escrevem uma introdução para uma revista de Sport Management. Portanto, a importância do tópico, o que é que já se sabe sobre este tópico, o que é que falta na literatura, portanto, o problema que guia o vosso estudo, uma pequenina explicação sobre como é que o vosso estudo pode resolver esse problema e depois a seguir, normalmente, termina-se com os objetivos. O 5º ponto. Muitas das vezes fala-se também sobre como é que os resultados do estudo podem aumentar o conhecimento nesta área e, por vezes, apresenta-se a estrutura. Agora, quando se vai para revistas de gestão e de marketing, há 2 grandes diferenças. Por exemplo, aqui o pontinho 6, que vocês estão a ver o Key Findings. Isto porquê? Porque normalmente é expectável numa revista de gestão ou de marketing que vocês apresentem um sumário com os principais resultados do estudo logo na introdução. Isso não é esperado numa revista de Sport Management. De igual forma, o objetivo do estudo numa revista de Sport Management normalmente é apresentado quase no fim, depois de explicar todo o racional. Numa revista de gestão, ou na maior parte das revistas de gestão, normalmente o objetivo do estudo é apresentado logo no primeiro parágrafo. Porquê é que eu estou a mostrar isto? Porque vocês têm que compreender como é que isto funciona. Porque se vocês aparecem, vamos imaginar, com uma introdução que vocês veem do lado direito do ecrã e submetem isto numa revista de Sport Management, se isto vier parar às minhas mãos, o artigo, aquilo que eu vou pensar foi, olha, tentaram submeter numa revista de gestão, não conseguiram e agora estão a submeter aqui. O que não é necessariamente um problema, mas diz é que as pessoas não tomaram atenção a ver quais é que são os guidelines da revista para onde estão a submeter. E isso nunca é uma boa carta de apresentação. Ok? Depois, mais especificamente, quando vocês, depois de verem tudo aquilo que falámos até agora, o scope, o fator de impacto, as estruturas, como é que vocês devem escolher a revista? Há várias formas de vocês considerarem a revista, portanto, irem ver os objetivos e o scope da revista, a qualidade, portanto, as métricas e aquilo que é mais valorizado nas vossas universidades, se é o ranking, o ABDC da Austrália, se é o CABS da Association of Business Schools, se é o fator de impacto, se é o quartil. Os temas que foram publicados nos últimos 12 meses, por exemplo, e as Publication Guidelines. Para vos dar aqui um exemplo, deixem-me ver se eu vos consigo mostrar aqui, se vocês conseguem ver o meu ecrã. E vos confirma só uma coisa, vocês estão a ver a página da Elsevier que eu abri, ou não? Abriu sim. Ok. Por exemplo, vocês têm ali alguns links, eu depois partilho isto com o Ives, mas neste link, por exemplo, se vocês quiserem ver
um exemplo daquilo que poderia ser uma boa revista para vocês submeterem o vosso paper, vem aqui, deixem um bocadinho, e depois tem aqui Find a Matching Journal. Quando vocês clicam aqui, ele vai-vos pedir para vocês colocarem um abstract ou keywords. Se vocês copiarem o vosso abstract aqui e depois clicarem em Find Journal, ele vai-vos dar uma lista de revistas que têm um bom fit com o vosso trabalho. Atenção, dito isto, nem sempre as sugestões, ou na maior parte das vezes as sugestões que são dadas, podem não ser as ideais, mas pelo menos dá-vos uma ideia inicial. Okay? Experimentem fazer isto. Vem este link, copiam um abstract de até pode ser de um artigo que já esteja publicado, colhem aqui e depois vão ver qual é a sugestão que a Elsevier vos dá. Naturalmente, neste caso, só sugere revistas da Elsevier. Mas depois tem serviços parecidos para a Emeralds, para a Taylor & Francis, para a Springer, para a Wiley. Quase todas as editoras atualmente têm sistemas deste género para vos dar algumas sugestões. Outra coisa, e aqui vou-vos falar do último paper que eu publiquei, ainda não está publicado, está aceito, mas deve ficar disponível online agora na próxima semana. É um paper que vai ser publicado no European Sport Management Quarterly, e aquilo que nós fizemos era uma equipa de 4 pessoas, todas com background diferente. Portanto, tínhamos uma pessoa que está mais ligada ao turismo, estava eu, aliás, 2 pessoas mais ligadas ao turismo, estava eu e uma pessoa que estava numa business school, que normalmente faz trabalhos genericamente na área de marketing. Portanto, nós não tínhamos todos métricas relativamente diferentes. Então, aquilo que nós fizemos foi, numa folha Excel, que partilhámos entre nós, pusemos uma lista com 5 revistas que achávamos que tinham um bom fit com o trabalho que estávamos a fazer, o scope da revista, o número limite de palavras para os artigos nessas revistas, o link para os guidelines, o ranking da revista de acordo com a Association of Business School, o fator de impacto, o ranking australiano, o ABDC e o quartil de scopes, e depois mais algumas informações que nós entendemos que eram relevantes. Em função disto, fomos todos ver, reunimos e criámos uma lista a dizer, ok, esta é a nossa prioridade. Se não conseguimos nesta revista, a segunda revista onde vamos tentar é esta. Se não conseguimos na segunda, vamos para a terceira. Fizemos uma lista de 5. Felizmente conseguimos publicar naquela onde queríamos, mas se não conseguíssemos, íamos descendo, porque já tínhamos um plano. Agora, precisam sempre de fazer isto? Não, não precisam. Mas é uma recomendação que eu acho que é uma boa prática que vocês podem considerar. Ok. Avançando agora para questões mais diretas sobre aquilo que escrever e aquilo que evitar nos artigos. Geralmente, e agora isto não é uma sessão sobre Research Methods, mas só para muitos de vocês presumo que estejam familiarizados, outros talvez não, mas assim de uma forma simplista, nós podemos separar os papers em papers que seguem uma abordagem positivista, ou seja, são aqueles que normalmente nós partimos com um conjunto de assunções teóricas, o que temos aqui do lado esquerdo, partimos com um conjunto de assunções teóricas e depois vamos testar, criar um modelo com base nessas assunções teóricas para verificar se os resultados se confirmam ou não, ou seja, se os resultados confirmam os nossos pressupostos teóricos. E depois temos no outro extremo, aqueles que seguem uma abordagem interpretativista, ou seja, com método de inductive approach, desculpem que agora estava a falhar a palavra, e que são artigos de natureza mais qualitativa, por norma, tipicamente para explorar uma ideia sobre a qual ainda não existe suficientemente corpo teórico. Normalmente são papers de natureza mais qualitativa. Aquilo que eu vos vou falar hoje é uma estrutura a pensar num paper de natureza mais positivista, ou seja, partir com um determinado racional teórico e seguir diferentes passos para verificar as assunções. Dito isto, 80% daquilo que eu vou falar agora a seguir também se aplica aos papers que são interpretativistas, ok? E vou sempre mostrar-vos exemplos com o primeiro paper que eu publiquei quando estava a fazer doutoramento, que foi no European Sport Management Quarterly. Então, esta é a estrutura que vocês devem sempre considerar, até aqui penso que nada de novo, quando estão a preparar um artigo, um manuscrito. O título, o abstract e os keywords, introdução, revisão da literatura, métodos, resultados, discussão e implicações. Tipicamente a discussão e os resultados devem estar separados, por vezes estão juntos, mas normalmente deve estar separado. Uma secção para conclusões, que por vezes está junta com a discussão. Depois, limitações e sugestões de pesquisa, que são muito importantes, as referências e, por vezes, os anexos. Então, secção a secção, vamos ver. Título. Tanto quanto possível, o título deve ser conciso e deve explicar logo, imediatamente, qual é que é o objetivo de estudo. Podem ter um título e um subtítulo, muitas vezes é necessário, é bom que assim seja, mas, tanto quanto possível, evitem títulos que sejam demasiado longos.
ok? Abstract deve ser sempre a última coisa que vocês devem escrever e normalmente escreve-se com 5 ou 6 frases. Este ponto vocês estão aqui a ver. Então, em alguns estudos faz sentido que a primeira frase seja para contextualizar o estudo, ok? Sobretudo quando é um tema que não é muito discutido. Agora, podem fazer isto, mas por norma a primeira frase deve ser o objetivo do estudo. A segunda frase deve ser para explicar a amostra e os procedimentos de recolha de dados. A terceira frase deve ser para explicar a análise dos dados. A quarta e a quinta frase para explicar os 2 principais resultados e a sexta frase para indicar a conclusão ou a principal implicação do estudo. E está feito o vosso abstract. É muito simples vocês seguirem esta estrutura, portanto, objetivo, amostra e procedimentos, análise de dados, 2 frases para os resultados e a principal conclusão e implicação. E o vosso abstract está escrito. Já vos vou mostrar exemplos. Ok? Não há que complicar, tanto quanto possível sigam isto. Deve ser sempre a última coisa a ser escrita. Por vezes, em algumas revistas, os abstracts podem ser estruturados. A lógica é exatamente a mesma, só que em vez de escreverem apenas uma frase, têm espaço para escrever, às vezes, 2 frases. Depois, keywords. Normalmente são entre 3 e 6 palavras e são importantes para a indexação. Coisas a evitar, que se vêem algumas vezes ainda. Nunca coloquem palavras que sejam demasiado abrangentes. Nunca coloquem palavras ou termos que são chapéus de chuva. Por exemplo, sport management ou gestão desportiva é demasiado amplo. Ok? Portanto, as keywords devem ser específicas e devem ser relacionadas com o vosso tema. Normalmente, devem evitar repetir palavras que tenham no título, que é para aumentar as possibilidades do vosso artigo ser identificado em buscas. Exemplos. Como estava a dizer, vou utilizar sempre este paper. Um título a explicar o conteúdo do artigo. Portanto, quem olha para este título, o que é que percebe? Que estamos a falar sobre as emoções dos espectadores de futebol e o efeito que isto tem na satisfação e nas intenções comportamentais, no caso de assistir a mais jogos. Portanto, vocês aqui veem, é uma frase, às vezes podem ser 2, mas é uma frase relativamente curta, onde a pessoa percebe logo qual é o trabalho que vai ser feito. Depois, no abstract, primeira frase, o objetivo deste estudo foi examinar as relações entre. A segunda frase é dizer, um questionário foi aplicado aos espectadores da Liga Portuguesa de Futebol durante 8 jogos, uma amostra de 466, portanto, amostra e procedimentos. Terceira frase, a explicar, foi feita uma análise de equações estruturais, portanto, análise de dados. Quarta e quinta frase, com os principais resultados. Portanto, os resultados mostram a evidência de que a emoção da alegria tem um efeito positivo na satisfação. Depois, a segunda frase, por sua vez, a decepção tem um efeito negativo. Está. Última frase, implicações. Estes resultados sugerem implicações de gestão, tais como, e depois é explicado. Portanto, se vocês seguirem esta estrutura, o abstract fica sempre bem escrito. Ok? Só rever aqui atrás, objetivo, amostra e procedimentos, análise de dados, 2 principais resultados e a principal implicação ou conclusão. Olhando a um exemplo de um abstract estruturado, exatamente a mesma coisa. Vejam, o título numa frase, como eu disse, podem ter 2, muitas vezes faz sentido ter 2, ok? Mas simples. Depois, neste caso, é um abstract estruturado, mas a lógica é a mesma. Aqui há um overview, uma explicação do tema e o objetivo. Na segunda secção é para explicar a amostra, procedimentos e análise de dados. Na secção dos resultados é o principal resultado e o segundo resultado fundamental. E depois uma secção para as implicações. Neste caso, como há mais espaço, as 2 principais implicações de estudo. Agora, ainda sobre o abstract. E porquê é que eu estou a dar tanta atenção ao abstract? Porque o abstract é muito importante. O abstract é a primeira coisa que o editor ou que o associate editor vão ler. E é a primeira coisa que os revisores vão ler. Se o abstract não estiver bom, a imagem que é passada nunca é boa. A pessoa vai ficar a pensar, ok, se os autores não têm a capacidade para, em 150 palavras ou em 250 palavras, resumir o estudo, então como é que será que está o resto? Isto é muito importante que vocês deem atenção ao abstract. É uma espécie da janela para aquilo que se vai ver a seguir. Depois de terminarem o artigo, quando forem escrever o abstract, onde é que vocês podem ir buscar dicas para vocês irem buscar a informação para escrever o abstract? Final da introdução, onde está o objetivo. Depois vão buscar as primeiras frases de cada uma das subsecções do método. Depois vão buscar frases com os resultados principais
e vão buscar a principal implicação ou implicações à secção de discussão. Deixem-me mostrar-vos aqui um exemplo neste paper. Portanto, a ideia não é copiar e colar, é copiar e depois adaptar, mas isso dá-vos uma ideia de como estruturar o abstract. Ives, deixem-me só confirmar, conseguem ver o PDF que eu abri agora? Conseguimos sim, Rui. Ok. Então, onde ir buscar o objetivo? Normalmente, final da introdução. Esta parte amarela. Portanto, vão buscar a frase do objetivo do estudo, colam em cima e adaptam. Depois, o que é que queremos? Método. Não importa nada da revisão da literatura para o abstract. Saltam diretamente para o método. Um bocadinho, está a demorar aqui. Ok. Saltam diretamente para o método. E no método, o que é que precisam de explicar? Precisam de explicar, aqui é o teste piloto. Ok. Análise de dados. Desculpem, como é que os dados foram recolhidos? E a amostra. Em seguida, o que é necessário? Análise de dados. E o instrumento já tinha sido explicado em cima. Depois, resultados. É ir buscar as frases fundamentais dos resultados. Estão aqui a ver a amarelo. E depois, onde é que vão buscar o resto? É a discussão. Normalmente, primeiro parágrafo da introdução e, normalmente, o último parágrafo da discussão. Se vocês vierem buscar informação a estes sítios, torna o abstract muito mais simples de escrever. Alguma questão? Avanço ou querem colocar alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Só teve um comentário da Ana Beatriz dizendo que aquela ferramenta de colocar o abstract é bem interessante para identificar a revista, né? Okay. Eu depois partilho, porque atualmente todas as publishers têm serviços deste género que ajudam. Mas atenção, às vezes as sugestões não são perfeitas, não é? Isto é como em tudo. Mas ajuda, pelo menos ajuda a dar uma ideia inicial. Ok, então, introdução. Como é que vocês devem estruturar uma introdução? Normalmente são estes 6, 7 pontos que vocês devem sempre considerar. A primeira coisa a explicar é a importância do tópico. Vamos imaginar aqui este exemplo, vocês estão a falar sobre a importância da qualidade da experiência no estádio e porque é que isso é importante para garantir que as pessoas assistem a mais jogos. Portanto, service quality and intention to attend future games. Imaginem uma coisa deste género. Porquê é que é importante estudar a qualidade dos serviços nos estádios? É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Primeiro parágrafo, tem que explicar isto. Segunda coisa a explicar. O que é que já se sabe, neste caso, sobre a qualidade do serviço nos estádios? Faça um pequenino resumo com as 2 ou 3 ideias centrais. Imediatamente a seguir, o que é que vocês devem fazer? Explicar o que é que falta na literatura e que justifica a importância do vosso estudo. Ou seja, se há outros estudos, imaginem, que falem sobre a qualidade do serviço e a intenção de assistir a mais jogos no futuro, porquê é que o vosso estudo é relevante? Porquê é que é preciso mais um estudo? E ao terminarem esta parte, vocês já têm aqui 2 parágrafos. Depois, quarto ponto, uma pequenina explicação sobre como é que o vosso estudo resolve esse problema. Ou seja, o problema é este, os outros estudos não fizeram isto, isto e isto, e depois dizem, isto é importante fazer porque é aquilo que vocês dizem no quarto ponto. Imediatamente a dizer, ou seja, há este problema, resolver este problema é importante, imediatamente a seguir dizem o objetivo do estudo. Com base nisto, o objetivo do meu estudo é: sexto ponto, 2 frases, 1 ou 2 frases no máximo, a explicar como é que os vossos resultados contribuem para acrescentar novo conhecimento. E depois, opcional, explicarem a estrutura do trabalho. Dizer, na próxima secção, vamos apresentar a revisão da literatura, onde se fala sobre isto, depois a seguir os métodos, a discussão e as conclusões onde se salienta isto. Se vocês seguirem estes 7 pontos, 6, 7 pontos, numa introdução, garanto-vos que as ideias vão ficar sempre bem estruturadas e dificilmente vocês serão criticados do ponto de vista da estrutura. Agora, o que é que vocês devem sempre evitar? Falar sobre as vossas motivações pessoais e sobre aquilo que são as vossas opiniões. Nesta fase do trabalho, não há opiniões, há factos. As opiniões e a discussão de natureza um bocadinho mais criativa vai para a secção de discussão. Até aqui é tudo muito objetivo. Ok? Depois, motivações pessoais, não é relevante. A nível de tese, de mestrado, doutoramento, sim, em que a pessoa explica porque é que está a fazer aquele trabalho.
Agora, quando se está a tentar submeter, a tentar publicar um artigo numa revista, as nossas motivações pessoais não interessam nada. O que interessa é o conhecimento, os gaps no conhecimento e como é que o nosso trabalho pode resolver esses problemas. Só isso, muito objetivo. Exemplos. Com base naquele paper que eu estava a falar ao início. Portanto, começar com a importância do tópico, ou seja, porque é que é importante estudar as emoções? Porque os estádios estão sempre cheios de gente, com muita gente, e é importante perceber como é que se pode garantir que eles continuam cheios. Como é que os tópicos estão relacionados? Portanto, aqui estamos a falar neste paper de emoções, satisfação e intenção de assistir a mais jogos. Portanto, tem aqui uma pequenina explicação sobre o que é que já se sabe sobre isso, alguns estudos. O que é que foi estudado anteriormente, não é? O estudo A disse isto, o estudo B disse aquilo. Depois, o gap, ou research problem. Portanto, neste caso é que existia uma falta de consenso sobre o uso da terminologia relativamente às emoções e também sabia-se pouco sobre como é que cada uma das emoções influenciava a satisfação ou a intenção de assistir a mais jogos. Com base nisso, o objetivo do estudo é, portanto, como estão a ver, se vocês falarem nestes 5 pontinhos e depois, eventualmente, acrescentarem uma pequenina frase a dizer como é que os vossos resultados são importantes e, opcional, a estrutura do trabalho, e a vossa introdução está feita. Atenção, dito isto, eu sei que isto é fácil explicar ou dizer, mas depois, quando estamos a escrever, a coisa é sempre um bocadinho mais difícil. Mas se seguirem esta estrutura, vão tornar o processo mais simples. Ô, Rui, temos perguntas? Força. O Carlos Jardine levantou a mão. Pode falar, Carlos. Força. Carlos, não consigo ouvir. Não sei se estás a falar. Deixa eu ver aqui. Ele não está a falar ainda. Acho que ele está escrevendo. Deve estar com algum problema. Agora sim, Carlos. Pode falar. Perdão, gente, que a entrada do microfone estava com uma configuração diferente. Bom, inicialmente, bom dia a todos, professor Rui, mais uma alegria poder conversar com o senhor, mesmo à distância, né? E a minha pergunta é justamente sobre essa estrutura que o senhor estava explicando para a gente da introdução. Eu acredito que, principalmente no resumo e na introdução, a gente tem uma variação muito grande, dependendo das escolas, né, das preferências dos professores com mais experiência. Mas um gancho que o senhor comentou ali, e eu fiquei com isso na cabeça e queria a sua opinião nisso. Principalmente nesses momentos iniciais da introdução, quando são os pesquisadores com um número muito alto de pesquisas já publicadas em alguns tópicos, já alguns pesquisadores com certo renome, com uma legitimidade, eles se autorreferenciarem é uma prática comum, até em virtude de toda a bagagem que eles trazem, né, com livros, com artigos. Mas no caso concreto, no meu caso, eu acho que de alguns colegas aqui, quando a gente está iniciando a nossa carreira acadêmica, quando a gente tenta se autorreferenciar na introdução, e eu já tive alguns debates com alguns colegas aqui, soa um pouco esquisito, né? Alguns revisores não gostam muito dessa prática, algumas outras pessoas também preferem que, por nós ainda não termos uma bagagem tão grande, utilizamos nossos próprios artigos na introdução, acaba que reduz um pouco da qualidade na introdução do tópico, na introdução do momento em que aquele conhecimento está, de acordo com a literatura. E eu queria um pouco da opinião do senhor nisso. Claro. Não há uma resposta, nestas coisas não há uma resposta certa ou errada, não é? Agora eu posso dar a minha opinião com base na experiência que tenho tido até agora. Portanto, a decisão sobre os papers que são citados é sempre uma questão de natureza pessoal que deve ter em conta não quem escreve o paper, mas sim a qualidade do artigo que é escrito. Ok? É óbvio que parte do pressuposto que as pessoas que têm mais experiência, que são bastante citadas e que têm alguns artigos que são aqueles seminal works, que normalmente quando se utiliza um artigo desses na introdução para explicar uma determinada ideia, à partida é porque o artigo é de boa qualidade, não porque é o autor A ou o autor B, mas é pela qualidade do artigo. E deve sempre ser esse o racional do meu ponto de vista. Não importa quem escreve, o que importa é a qualidade do que está escrito. Dito isto, se o artigo é um artigo de um investigador, um early career researcher, um investigador mais júnior, na fase mais inicial da carreira,
mas que tem uma boa qualidade, eu acho que deve ser citada. Agora, isso depende sempre também do tema que se está a estudar. Por exemplo, vamos imaginar que é um trabalho que o Carlos está a trabalhar com um conjunto de colegas para ir revisitar ideias que são muito debatidas na literatura. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que estamos a falar sobre legacy dos sport events. Ok? Existe uma quantidade, como o Carlos sabe muito bem, também é melhor que eu, que existe muita literatura sobre esse tema. Ora, é óbvio que quando se está a revisitar essas ideias, é mais ou menos expectável que se utilize uma ou outra ideia de artigos que foram publicados há algum tempo e que têm tido ou muita aceitação ou muita crítica, que é para nós explicarmos o nosso ponto porque é que estamos a falar sobre aquele tema. Dito isto, se vamos imaginar que o Carlos tem um artigo recente sobre esse tema e quer continuar a desenvolver aquela linha de pesquisa, nada contra, absolutamente nada, pode ser até muito útil dizer, conforme Zardini 2025 indicou neste ponto assim, esta é uma nova ideia que nós queremos desenvolver. Não tem problema rigorosamente nenhum. Agora, outro ponto que eu queria acrescentar aí, que é as self-citations devem ser feitas sempre com muita parcimónia, com muito cuidado. Porque é óbvio que quem tem um grande corpo de literatura sobre um determinado tema, é natural que cite algum do seu trabalho. É natural, continua-se, tem-se uma determinada linha de pesquisa, portanto é natural citarmos os trabalhos que nós já fizemos. Agora, a não ser que nós sejamos a única pessoa que tenha trabalhado aquele tema, o que é altamente improvável, então é importante mostrar que temos conhecimento sobre aquilo que foi sendo publicado sobre o tema também por outras pessoas. Por caso contrário, estamos, quase que imediatamente a dizer quem é que somos, e a revisão deve ser blinded, portanto deve ser uma revisão cega. 2, quando nós estamos só a mostrar a nossa perspectiva, significa que normalmente nós estamos a mostrar uma abordagem abrangente, geral, sobre o tema. E quando nós não mostramos um conhecimento geral sobre o tema, dificilmente conseguimos acrescentar alguma coisa à literatura. Agora vou contrariar um bocadinho aquilo que eu disse, que é, por vezes, aquilo que o Carlos vê, se for ao ISMQ, provavelmente vai ver 2 ou 3 artigos com isto que eu vou dizer agora, artigos recentes, que são artigos de perspectiva, ou artigos de comentário. E esses são artigos ligeiramente diferentes, normalmente feitos por pessoas com muita experiência num determinado tema e que vão falar sobre as suas opiniões fundamentadas na sua pesquisa e na pesquisa de outros. Aí é relativamente mais expectável que haja autocitação, porque a pessoa está a desenvolver as suas ideias. Agora, quando estamos a falar com um paper mais clássico, digamos assim, um paper empírico, é sempre boa ideia dar uma visão abrangente sobre aquilo que se publicou, nunca abusar das citações dos nossos trabalhos, porque passa uma imagem má, passa uma imagem um bocadinho do meu ponto de vista, e sem querer ser ofensivo com ninguém, como é óbvio, passa uma imagem um bocadinho egocêntrica, passa uma imagem um bocadinho de quem não conhece ou não quer saber sobre aquilo que foi publicado na área. E como eu disse ao início, não importa quem escreve, o que importa é a qualidade do artigo. Portanto, do meu ponto de vista, outros podem ter opiniões diferentes, como é óbvio, eu respeito, do meu ponto de vista, o importante é a qualidade do artigo que foi feito e não a pessoa que o escreveu. A pessoa que o escreveu é completamente secundária. O que importa é o que está escrito. Não sei se respondi se ajudei ou se compliquei, Carlos. Não, com certeza respondeu sim. Como estamos nesse início de carreira, a gente fica um pouco inseguro, né? De às vezes ter uma... Não esteja. Bater um pé sobre alguns momentos, né? Como aqui, tantos colegas que estão no doutoramento, né? E passamos 3, 4 anos ali desenvolvendo uma ideia e queremos referenciar essa ideia pela própria qualidade, como o senhor se referiu, e às vezes a primeira reação dos nossos orientadores ou de quem está escrevendo os papers junto com a gente é sempre falar, olha, não vamos incluir nenhum trabalho nosso, vamos tentar expandir um pouco essa lista, né? Mas a gente fica um pouco, poxa, né? Ficamos 4 anos trabalhando num framework ou numa revisão e não vamos, né, incorporar isso. Então, essa linha, né, fica um pouco fina. Incorporar é importante, desde que incorporar é importante desde que seja a continuidade desse trabalho. Agora, citar só porque foi feito por nós, não. Okay? O foco deverá ser sempre a qualidade do artigo,
Em caso de dúvida, e se tiver 2 artigos, é sempre melhor citar aquele que tem mais aceitação na literatura. Ok? Isso em caso de dúvida. Agora, desde que faça sentido, do ponto de vista da história que está a contar, citar o seu artigo, então não vejo inconveniente nenhum. Não importa quem escreve, como eu disse, do meu ponto de vista, o que importa é a qualidade daquilo que está escrito. Mas depois nós podemos falar mais sobre isto no final. A revisão de literatura. Uma boa revisão de literatura deve focar-se aqui nestes 3 pontos. Portanto, deve explicar, isto até vai um bocadinho de encontro àquilo que eu e o Carlos estávamos agora a falar. Deve tornar muito claro como é que o estudo se relaciona com aquilo que já se sabe sobre este tópico. Ok? E se o nosso trabalho está relacionado com este tópico, citar o nosso trabalho pode fazer sentido. Noutros casos, pode não fazer. Depois, esta é uma secção onde nós vamos informar as hipóteses ou as proposições de estudo e, tanto quanto possível, devem ter a revisão de literatura separada em mais do que uma secção. Evitem ter uma revisão de literatura muito longa com uma secção apenas, tanto quanto possível a fugir 2 a 3 subsecções, porque isso vai ajudar a leitura, torna a leitura mais fácil de digerir. Então, o que é que devemos escrever em cada secção? E aqui estamos, como eu disse, a pensar numa abordagem sobretudo positivista. Primeiro, começar por explicar a importância dos conceitos. O caso que estávamos a discutir há bocadinho, qualidade do serviço, em desportos para espectadores, ou seja, porque é que é importante estudar isto? Voltem à ideia da introdução e desenvolvam um bocadinho melhor. Depois, definir e ou conceptualizar conceitos. O que é isto de qualidade do serviço? Há outros conceitos que são parecidos? Porque é que o nosso conceito é diferente? Terceiro ponto, o que é que dizem os estudos anteriores sobre este tema e quais é que são as teorias que ajudam a explicar este tema? Por exemplo, estamos a falar sobre a relação, assim, um caso mais clássico. Quanto maior for a percepção de qualidade nos eventos desportivos, maior é a satisfação das pessoas. Ok, o que é que explica isto? Qual é o racional teórico que ajuda a explicar que mais qualidade leva a mais satisfação? Isto tem que ficar claro. Ok? Não é só dizer o estudo A disse que que a qualidade influencia a satisfação. O estudo B também mostrou que a qualidade influencia a satisfação. Isso não chega. É importante dizer isso e depois é importante dizer porquê, qual é o racional teórico. Depois, imediatamente a seguir, explicar porquê é que se deve estudar esse conceito outra vez. Isto se for um conceito que já foi abordado anteriormente. E aqui o que é que nós devemos dizer? Ok, já se sabe isto. Então e o que é que falta saber? E porquê é que é importante saber isto? Estes pontos são fundamentais que estejam claros na revisão da literatura. Depois, hipóteses. Quando é um estudo com hipóteses, é na revisão da literatura que elas devem ser incluídas, não na introdução. E as hipóteses, para introduzirmos as hipóteses, há 3 pontos que são fundamentais e que nós temos que desenvolver. 1. O que é que se sabe, direto ou indiretamente, relacionado com aquela hipótese de estudos anteriores. 2. Qual é que é o racional teórico que justifica que o A pode influenciar o B? E 3. O que é que falta na literatura anterior que justifica testar novamente a relação entre o A e o B? Ou, se não existe, se essa hipótese nunca foi testada, explicar o que é que falta saber do ponto de vista da criação de conhecimento e que justifica a importância de estudar a relação do A com o B. Um exemplo simples. Imaginem que estamos, neste caso, qualidade e satisfação. É dizer, os estudos anteriores têm indicado que uma percepção positiva da qualidade da experiência no estádio ajuda a melhorar a satisfação dos espectadores. Depois a seguir, segundo ponto, a relação, e depois citam 2 ou 3 papers onde isso aconteceu. Depois, racional teórico. O racional teórico associado a estas ideias é, por exemplo, a Key Utilization Theory ou Attribution Theory, que diz que explicam. Terceiro ponto, é dizer assim, apesar dos estudos anteriores terem mostrado esta relação, falta saber este ponto assim assim. Saber isto é importante porque, depois dizem, com base nos resultados dos estudos anteriores e o que falta saber, nós propomos a seguinte hipótese. Portanto, estes 3 pontos são sempre fundamentais quando vocês estão a enquadrar uma hipótese. Ok? Exemplos. Então, neste caso, voltando ao mesmo paper, começar com a importância dos conceitos, portanto, explicar o que são emoções, como é que se medem, porque é importante no consumo. Definição e conceptualização, neste caso, dizer o que é satisfação, o que é uma emoção. Depois,
o que é que dizem os estudos anteriores? Portanto, este estudo disse isto assim, assim, aquele estudo testou isto assim, assim, e depois o que é que falta saber? Ou seja, o que é que justifica testar aquilo novamente? Neste caso, é que a análise da satisfação não tinha, até ao momento não levava em conta a relação de emoções específicas, mas apenas de emoções positivas ou negativas. Com base nisso, são apresentadas as hipóteses. Portanto, é sempre este racional. O que é que foi feito? O racional teórico e o que é que falta estudar e que justifica testar a hipótese. A seguir, método. O método deve centrar-se em 3 coisas fundamentais para o leitor. 1, tem que explicar no método porque é que aquele método foi escolhido. 2, tem que ser muito claro quais é que são os procedimentos que foram adotados para aumentar a confiança nos resultados que vão ser aplicados a seguir, nos resultados a seguir. E, em terceiro lugar, tem que ser escrito de uma forma que permita às outras pessoas replicarem. E eu aqui gostava de dizer uma coisa, que é, quando nós fazemos um estudo quantitativo, os resultados, o método e os resultados têm que ser apresentados de uma forma que qualquer pessoa que leia aquele paper e que tenha conhecimento de estatística, se fizer exatamente o mesmo procedimento com aqueles dados, vai obter os mesmos resultados. Quando estamos a falar num paper de natureza mais qualitativa com entrevistas, por exemplo, o procedimento de recolha de dados, o método, tem que ser explicado de forma a que possa ser replicado. O que acontece é que depois os resultados podem ser diferentes porque têm uma natureza de interpretação. E a interpretação que uma pessoa dá pode ser diferente da outra. Agora, o método tem que ser sempre explicado de uma forma a que os outros possam fazer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, foi utilizada uma amostra de conveniência. Isto não chega. Tem que explicar o racional para isso, tem que explicar quem são as pessoas, como é que elas foram escolhidas. Ok? Isto é apenas um exemplo. Eu já vou dar mais exemplos. O que é que se deve escrever no método? Sempre. Em alguns casos, nem sempre, justifica ter o contexto, explicar o contexto. Vamos imaginar, vamos aqui falar no contexto brasileiro, que é um estudo que fala sobre capoeira. Há muitas pessoas que, se calhar, muitos revisores, muitos leitores, que se calhar não estão familiarizados com capoeira. Portanto, provavelmente, podem colocar um parágrafo de contexto a explicar o que é isso. Ok? Agora, dito isto, independentemente do contexto, aquilo que são secções obrigatórias sempre. Amostra e procedimentos, os instrumentos ou as medidas e a análise de dados. Então, o que é que se deve escrever no Sample and Procedures? Os participantes e procedimentos de recolha de dados. Os critérios para identificar os participantes, a dimensão da amostra e a caracterização dos participantes. E depois, como é que os dados foram recolhidos. Deixem-me reforçar aqui uma ideia em relação à caracterização dos participantes. A não ser que o vosso estudo seja um estudo para segmentar, por exemplo, consumidores, a parte correta para indicar a caracterização dos participantes é no método, não é nos resultados. Os resultados devem estar sempre relacionados com os objetivos de estudo. Portanto, a caracterização da amostra é uma fase que ajuda a compreender os resultados, não o resultado em si mesmo. A não ser, como eu disse, que um dos objetivos de estudo seja para caracterizar a amostra, ou seja, para segmentar participantes. Segunda secção do método. O instrumento ou as medidas. Se for um questionário, esta é a fase em que vocês vão dizer quais é que foram as variáveis que foram utilizadas e porquê, quais é que são as escalas que foram utilizadas e porquê, e o racional teórico, o suporte teórico que vocês têm. Se estivermos a falar de entrevistas, é a fase para vocês explicarem o interview guide, as perguntas que guiaram as entrevistas e o racional que está associado, o racional teórico que está associado com isso, ou a ligação dessas perguntas com as research questions. Terceira secção, análise de dados. Aqui, se estamos a falar, normalmente é o software estatístico que foi utilizado e as técnicas de análise de dados que foram utilizadas para endereçar o objetivo de estudo e ou as hipóteses. Ok? Muitas das vezes tem que explicar as assunções estatísticas antes de aplicar os testes. Se estivermos a falar de uma análise de conteúdo, vocês explicam, se é manual, se utilizaram um software, e depois explicam os procedimentos, por exemplo, de uma análise temática. Assim, sucintamente explicam como é que fizeram. Em alguns casos, com alguns estudos, dependendo do contexto, pode ser relevante, pode ser importante falar um bocadinho sobre as considerações éticas. Exemplos. Então, exemplo de um paper quantitativo, neste caso com um questionário. Do lado esquerdo podem ver os participantes e o processo de recolha de dados. Portanto, isto foi um estudo, neste caso,
em que a amostra era de espectadores da Liga Portuguesa de Futebol, que aceitaram participar de forma voluntária. Depois tem aqui a explicação, portanto, foram três pessoas que estiveram no estádio, mais uma pessoa a coordenar, e que recolheram 586 questionários que foram utilizados, e depois tem a descrição da amostra. Depois tem o instrumento aqui no topo do lado direito. Portanto, foi um questionário que tinha questões demográficas e 28 itens separados em 2 secções. E depois explicam quais é que foram os itens, quais é que foram medidos, neste caso, escalas de Likert de 5 pontos, e os estudos de base que foram utilizados. Depois a análise de dados. Neste caso, foi análise quantitativa, como estou a dizer, foi feito com o AMS, foi feita uma análise fatorial confirmatória e depois um modelo de equações estruturais. Portanto, isto é a informação que vocês têm que colocar em qualquer paper, seja ele qual for. Portanto, quem são as pessoas, como é que os dados foram recolhidos, quais é que são os instrumentos que foram utilizados e como é que os dados foram analisados em referência aos objetivos de estudo. Se for um paper qualitativo, podem apresentar as ideias de uma forma ligeiramente diferente, mas o racional é o mesmo. Quem são os participantes? Podem ver aqui, do lado esquerdo. Como é que os dados foram recolhidos? O instrumento, ou seja, as perguntas, podem ver aqui exemplos de perguntas, e como é que os dados foram analisados. Neste caso, foi manual. Ok? A seguir, secção de resultados. Esta fase é muito direta. Aqui não há altura para interpretações. É tudo muito direto. Então, a não ser, naturalmente, em alguns casos, pode-se juntar os resultados com a discussão, e nesse caso existe interpretação, mas normalmente está separado. Então, o que é que se deve colocar em estudos quantitativos? Mostrar sempre, tanto quanto possível, estatística descritiva. A média, desvio padrão dos construtos ou dos itens, reforçar a ideia de que as características dos participantes devem estar no método. Depois, mostrar os resultados das análises estatísticas. E aqui tem que mostrar todas as análises, os resultados principais das análises estatísticas que estão relacionados com cada um dos objetivos de estudo. Se existirem muitas análises estatísticas que são importantes, mas não essenciais, então vocês colocam isso num anexo e fazem referência no texto, ver anexo para este detalhe assim. Depois, tanto quanto possível, utilizem tabelas, gráficos e figuras para ilustrar os resultados. É muito mais fácil para o revisor, é muito mais fácil para o leitor, se vocês tiverem tabelas e figuras, do que se tiverem textos muito longos. E depois, tanto quanto possível, não façam, a não ser que os resultados estejam juntos com a discussão, não é o caso aqui, tanto quanto possível, não façam interpretações dos resultados. Aqui é só para descrever. É olhar às tabelas e salientar. Nas tabelas, o leitor pode ver tudo e depois vocês no texto fazem um sumário daquelas tabelas ou daquelas figuras. Se for para papers de natureza mais qualitativa, mostrem os resultados das análises qualitativas, não sendo fundamental, aqui é de natureza mais, é a minha opinião, outros podem ter opiniões diferentes, eu gosto sempre em papers de natureza mais qualitativa de ver tabelas onde são apresentados os temas e onde são apresentadas quotes, portanto, partes da entrevista ligadas aos temas, aos subtemas. Depois, tanto quanto possível no texto e tabelas, coloquem quotes, portanto, coloquem partes daquilo que foi dito pelas pessoas integradas no texto ou separadas para ilustrar os pontos essenciais. Vamos imaginar que estamos a falar sobre o legado dos eventos desportivos. Podem utilizar uma frase ou 2 ou 3 frases que uma pessoa disse relacionada com isso. Se justificar no vosso paper, apresentar um modelo conceptual que vem dos resultados, podem apresentar esse modelo conceptual como uma espécie de uma conclusão dos resultados. E, como eu disse anteriormente, à partida, isto deve ser objetivo, não devem discutir, interpretar, a não ser que os resultados estejam juntos com a discussão. Exemplos. Aqui um paper de natureza quantitativa, portanto, uma pequenina descrição dos resultados, mas depois está tudo em tabelas e figuras. Tanto quanto possível, tabelas e figuras. Ok? Discussão e implicações. Então, pensem nisto. Coloquem-se no papel do revisor. Neste momento, antes de se colocarem no papel do leitor. Quando o revisor chega a esta parte, quando vai ler a vossa discussão, já passaram aí umas 20 páginas, seguramente. E muitas das vezes, a revisão não é feita toda seguida. Posso-vos dar o meu exemplo. Eu raramente pego num paper que tenho para rever, raramente pego nele e leio todo até ao fim para fazer a revisão, porque não consigo tirar esse tempo todo para
para fazer isso durante o dia. Então aquilo que eu faço é tiro 2 horas, por exemplo, hoje, e leio, por exemplo, a introdução e a revisão da literatura. Faço comentários sobre isso. Depois tenho mais um bloco no outro dia, em que leio o método e os resultados, por exemplo. Depois tiro mais outro bloco no outro dia, para me focar sobre a discussão e as conclusões. O que é que eu quero dizer com isto? Quando chega à fase da discussão, já passaram 20 páginas, e às vezes até já passou mais do que um dia. Portanto, uma sugestão que eu vos dou é: comecem sempre o primeiro parágrafo da discussão a relembrar os leitores, e o revisor, por consequência, daquilo que eram os objetivos de estudo. Ou seja, a vossa discussão pode começar com: este estudo teve por objetivo fazer isto assim, assim, e depois dizem: os resultados permitiram, assim de uma forma genérica, os resultados permitiram salientar este e este ponto, e isto é importante para a literatura porque... E o vosso primeiro parágrafo da introdução está escrito. Ok? O que é que vocês devem então escrever depois na discussão? Relacionar os vossos resultados com as questões de investigação ou as hipóteses e relacionar os vossos resultados com os estudos anteriores. Ou seja, os nossos resultados estão alinhados, por exemplo, dizer assim: a satisfação, a percepção sobre a qualidade influenciou a satisfação. Este resultado é semelhante ou vai contra aquilo que se sabe dos estudos anteriores. E depois discutir e dizer porquê. E isto é basicamente aquilo que vocês devem fazer para cada um dos resultados. Depois, normalmente com secções específicas dentro da discussão, vocês devem ter uma parte onde vão explicar as implicações teóricas dos vossos resultados. Isto significa o quê? É dizer assim: o que é que os leitores podem aprender com os resultados do meu estudo que eles não sabiam de estudos anteriores. Isto levanta logo aqui uma questão que é: se os meus resultados são iguais aos resultados dos estudos anteriores, será que eu estou a trazer alguma coisa de novo? Essa é logo a primeira coisa que devem ter em conta. Depois, pode ser integrado no texto, ou normalmente numa outra subsecção específica, aquilo que são as implicações práticas ou as implicações de gestão. E esta é a secção onde vocês vão explicar como é que os vossos resultados são importantes para os gestores desportivos, dependendo daquilo que for o tema específico. Portanto, a discussão deve começar com o primeiro parágrafo a relembrar os objetivos de estudo, os principais resultados e implicações. Depois, a seguir, resultado a resultado, ou grupos de hipóteses, de resultados, dizer se os vossos resultados vão ao encontro dos vossos objetivos e hipóteses ou não. Ou seja, se são alinhados com a literatura anterior ou não, e explicar porquê. Depois, imediatamente a seguir, explicar como é que os vossos resultados contribuem com o novo conhecimento e depois como é que esses resultados podem ser utilizados pelos practitioners, pelos gestores do desporto que atuam naquelas áreas. Por vezes, a conclusão pode ser incluída no final da discussão também. Exemplos. Discussão. Vejam aqui do lado esquerdo. Neste caso, discussão e conclusão. Portanto, este estudo teve por objetivo analisar as relações entre emoções específicas, satisfação e intenções comportamentais. Portanto, aqui estão logo imediatamente a dizer qual é que foi a relembrar o objetivo de estudo. Depois, resultados, se vão ao encontro das hipóteses ou não. Os resultados da análise fatorial evidenciaram que... Estão logo a dizer os resultados. Depois aqui, os resultados com outros estudos. Estes resultados vão contra ou vão a favor ou acrescentam alguma ideia nova. Quais é que são as implicações disso? Como é que eu trago novo conhecimento? Ou seja, as implicações teóricas. E neste caso, tem depois as conclusões que estão incluídas na discussão. Agora um exemplo em que as conclusões estão à parte, já vos vou mostrar outro. Mas aqui a lógica é a mesma. Portanto, começar a discussão a explicar os objetivos de estudo, depois a seguir, nesta parte, explicar como é que os resultados se alinham ou contrariam os próximos estudos, o contributo teórico, neste caso, a ligação com elementos teóricos, e depois, aqui no final, as implicações para a prática, ou seja, para quem trabalha nesta área. Por fim, conclusões, já faço uma pausa quando terminar isto. Conclusões, limitações e feature research. O que dizer na conclusão? A primeira coisa que eu gostava de relembrar é que a conclusão é uma conclusão, não é para trazer novas ideias. Portanto, na conclusão, nós devemos fazer um sumário do estudo e não trazer novas ideias para a discussão. Está bem? Portanto, a conclusão deve relembrar os leitores sobre os objetivos de estudo. Por vezes pode justificar
explicar os métodos, na maior parte das vezes não, mas por vezes pode justificar, explicar como é que os resultados endereçam os objetivos de estudo e como é que eles contribuem para a teoria ou para a prática. Limitações. Muito importante. Todos os estudos têm limitações. Nunca vi nenhum que não tivesse. Portanto, é importante estar consciente e reconhecer essas possíveis limitações. Agora, muito importante este ponto aqui que eu estou a salientar, que é uma limitação é algo que nós não conseguimos resolver com os dados que nós temos. Tudo aquilo que nós conseguimos resolver com os dados que temos, então não é uma limitação. É a nossa obrigação a resolver. Ou seja, vamos imaginar que a pessoa escreve na secção de limitações que os próximos estudos devem comparar uma determinada variável em função da idade. Imagino que eu sou o revisor. Eu leio isso, depois penso assim, idade? Ok, então vou ao método, lá acima, e vejo que na descrição da amostra é indicada a idade dos participantes. Então isso não é uma limitação. Porque uma limitação é algo que nós não conseguimos resolver com os nossos dados. Se nós temos a idade na nossa base de dados, e se achamos que é importante fazer essa análise, então devemos fazê-la. Depois, então o que é uma limitação? Uma limitação é algo que sugere que nós devemos ter alguma cautela com os resultados. E sempre que vocês apontam uma limitação, devem sugerir imediatamente a seguir qual é que é a forma de resolver essa limitação. O que é que se deve fazer? Então, exemplo. Aqui está-se a dizer que, em primeiro, os dados foram recolhidos no final dos jogos. Portanto, esta é a primeira limitação. Associada a esta primeira limitação, diz os estudos futuros devem fazer isto. Ou seja, há um problema e é assim que se resolve. Depois, segunda limitação, explicam qual é a limitação e depois a seguir dizer, ok, há aqui outro problema, os futuros estudos para endereçar este problema devem fazer isto. Portanto, sempre assim, há uma limitação e há uma sugestão de como resolver. Aqui tem um exemplo de uma conclusão separada, em que relembra-se os objetivos de estudo, como é que os resultados endereçam os objetivos e as principais conclusões. E, por fim, temos referências e anexos. Nas referências, sigam sempre as Author Guidelines da revista, okay? Porque quando não o fazem, uma vez mais, estão a passar uma mensagem aos revisores que não tomaram atenção às guidelines, isso nunca é bom. E depois, coisas a evitar, trabalhos a evitar, trabalhos que não tenham sido publicados ou manuscritos que estejam em fase de revisão. Porquê? Porque as pessoas não têm acesso a eles. Se não têm acesso a eles, só vocês é que tiveram. Se só os autores é que tiveram acesso, então à partida já estão quase a identificar quem vocês são. Além disso, não é uma boa prática fazê-lo. Depois, utilizarem demasiados artigos na vossa língua materna. Isto estamos a tentar publicar em revistas internacionais. E eu falo até por experiência, porque a minha língua materna não é o inglês, mas se eu tiver muitas citações de artigos escritos em português, isso não é bom, porque é muito provável que os revisores não sejam portugueses ou brasileiros, como tal, provavelmente não estão familiarizados com a língua e depois vão aos links para ver e não conseguem perceber e depois vão pedir para as pessoas explicarem o que é que lá está. Além do mais, ao fazer isso, estamos de alguma forma quase que a identificar-nos. E depois, e agora fazendo aqui uma ponte com aquilo que estávamos um bocadinho a falar com o Carlos, evitar demasiadas autocitações. Ok? Ou demasiadas citações daquele jornal, daquela revista. Passa uma má imagem. Os anexos podem ser incluídos, devem ser colocados ao mínimo possível e normalmente são para análises estatísticas que vocês não têm tempo, não têm espaço suficiente para colocar, ou colocar o questionário à parte, ou se fizerem uma revisão sistemática da literatura, explicarem o processo do prisma, por exemplo. Aqui há alguns exemplos. E agora tenho aqui mais 10 minutos, Ives. Não sei se queres que eu pare por aqui ou se queres que eu fale sobre o processo de submissão e revisão. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para pegar essa parte ainda. Eu acho. Aqui ninguém comentou. Talvez tu possas terminar, Rui. E aí, eu tenho aqui uma coisa ou outra, mas eu acho que pode terminar. Então não falo sobre agora o processo de revisão, de submissão. Pode falar. É? Ok. Então, deixem-me agora dar-vos assim um sumário, eu vou avançar rapidamente e depois se tiverem questões, no final ficamos a falar sobre isso. Como é que funciona o processo de submissão e de revisão dos papers? Vou-vos dar o exemplo do ISMQ, mas isto é muito semelhante na generalidade das revistas, sobretudo na nossa área. Portanto, os autores submetem o manuscrito. Quando submetem, o paper vai para o Editorial Assistant.
Portanto, é a pessoa que trata dos procedimentos administrativos. E essa pessoa vai olhar se o documento está de acordo com os guidelines da revista, se o modelo de formatação está correto, se existe algum problema com plágio, detectar no software da revista, e se houver algum destes problemas, o paper é imediatamente desk rejected. Às vezes, se for só um problema de formatação, mas tudo o resto estiver bem, a Editorial Assistant pode dizer, olhem, coloquem isto de acordo com a formatação da revista e voltem a submeter outra vez. Outras vezes é logo desk rejected e não há hipótese de resubmeter. Portanto, esta é logo a primeira mensagem, tomem atenção aos guidelines. A partir do momento em que o Editorial Assistant diz, ok, está tudo bem, o paper vai para o editor. E o editor aquilo que vai fazer é uma primeira revisão. Simples, e vai ver, ok, o paper está de acordo com o scope da revista? Explica qual é o problema? Explica bem, assim, sucintamente, explica bem o background do estudo, os pressupostos teóricos, os métodos estão bem explicados, os resultados, as ideias estão bem. Se não estiver, o paper vai ser desk rejected. Se estiver ok para ser visto com mais detalhe, então o paper vai para o Associate Editor. E aquilo que o Associate Editor vai fazer é fazer uma primeira revisão do paper e dizer assim, ok, deixa lá ver se este paper tem condições, tem potencial para progredir ou não. Portanto, nesta fase, normalmente já há uma revisão assim um bocadinho mais aprofundada. Se o editor associado entender que o paper não tem condições para avançar nesta revista porque tem vários problemas metodológicos, teóricos, aquilo que seja, faz uma recomendação ao editor que rejeite o paper. Então o paper é desk rejected. Se o Associate Editor entender, ok, pode haver aqui potencial, portanto vamos passar isto para a revisão, então envia para 2 revisores. Normalmente o Associate Editor é escolhido pelo editor em função do fit que tem com o tema, da proximidade que tem com o tema e ou com o método. Quando isto passa para o processo de revisão, normalmente são convidados 2 revisores, por vezes pode haver um terceiro, mas normalmente 2. Esses revisores fazem a revisão e é-lhes pedido que devolvam a revisão em 30 dias. Depois, isto volta para o Editorial Assistant. E o Editorial Assistant vai ver, ok, está tudo bem, eles colocaram os comentários para os revisores, ou não. Normalmente, nesta fase, está tudo ok, e passa para o Associate Editor. E aquilo que o Associate Editor vai fazer vai ler os comentários dos 2 ou dos 3 revisores, faz um pequenino sumário com os aspectos principais, as preocupações principais dos revisores, e a seguir faz uma recomendação para o editor. E depois, em função da recomendação do Associate Editor, o editor vai comunicar aos autores. E a decisão normalmente pode ser aceitar, minor revisions, major revisions, reject and resubmit, ou reject, ou rejeitar. Este é normalmente o processo. Aqui um exemplo muito rápido. Isto é aquilo que normalmente os revisores nas revistas de Taylor & Francis fazem. Portanto, avaliam cada um destes pontos, numa escala de 1 a 5. Depois têm os comentários que são confidenciais para o editor e os comentários que vão numa caixa à parte para os autores, mais a recomendação. Eu agora, se calhar, vou passar esta fase para ser um bocadinho mais rápido, mas depois nós podemos vir aqui e eu falo sobre isto em mais detalhe. Rui, tá tranquilo também. Leve o tempo que você precisar, viu? Tá tranquilo. É? Ok. Então, erros mais comuns que eu vejo em submissões. Primeiro, na apresentação do paper em si. Algumas pessoas que não seguem os guidelines da revista. Muitas vezes não utilizam o Citation Styles, APA ou Harvard, aquilo que for, e utilizam um outro. Outras vezes o abstract que não é suficientemente explicativo do paper. Isto é problemático e normalmente é uma das primeiras razões para rejeitar um paper. Vou dar aqui um exemplo. Na generalidade, nas revistas que utilizam APA, no sistema de citação da APA, não existem linhas verticais. Este é um exemplo de uma tabela que foi submetida de um paper que eu revi. Então, quando se olha para isto e vê que as linhas verticais estão lá, isto diz o quê? Ou que a pessoa não teve o cuidado suficiente para ver os guidelines da revista, ou então que submeteu para uma outra revista, foi rejeitado e agora está a submeter para esta sem antes ter olhado para a formatação. Ora, a primeira mensagem que isto passa qual é? Se a pessoa não toma atenção suficiente para ver as guidelines, será que tomou atenção suficiente a fazer o resto do paper? Nunca é uma boa mensagem. Depois, o estilo de referência que não está de acordo com a revista. Eu sei que isto às vezes é time consuming, mas é importante.
É importante que os trabalhos citados sejam de qualidade, não tem a ver com o autor, como falámos há bocadinho, tem a ver com a qualidade do paper, qualidade da revista, e depois, naturalmente, que se utilizem e que saiba citar. Depois, a introdução, erros clássicos a evitar. Lack of flow, portanto, falta de encadeamento das ideias. Às vezes parece que são parágrafos que são ali ideias coladas e copiadas e que não há uma história boa. Segundo ponto, a importância do estudo não está bem explicada. Vou-vos dar aqui 2 exemplos comuns sobre a importância do estudo. O contexto, por si só, raramente é uma justificação para um novo estudo. Imaginem, dizer uma coisa deste género. Os estudos anteriores foram todos feitos na América ou na Austrália e não existem estudos suficientes no Brasil. Porquê é que isso é uma justificação? Se for para uma revista brasileira, sim. Se for para uma revista internacional, isso não é uma boa justificação. A justificação que vocês têm a dizer é nunca foram feitos no Brasil e, no Brasil, existe um determinado contexto que pode mudar os pressupostos teóricos. Se esse for o caso, tudo bem. Ou seja, se o contexto tiver potencial para mudar os pressupostos teóricos, ok. Agora, o contexto em si só nunca é, ou raramente é uma justificação para fazer um novo estudo que justifique publicação numa revista internacional. Outro erro a evitar, dizer, existem poucos estudos que tenham trabalhado este tema. Também não é um bom argumento. Porquê? Porque não importa o número de estudos, o que importa é o que falta saber do ponto de vista da criação de conhecimento. Até pode haver só um estudo, mas esse estudo é fantástico. Explica tudo muito bem. E às vezes podem existir 40 estudos e todos cheios de problemas. Portanto, não tem a ver com o número de estudos, tem a ver com o conhecimento que falta desenvolver. Depois, algumas questões aqui da revisão da literatura. Não explicar as lentes teóricas que são utilizadas. Revisões da literatura onde se tocam em temas que não estão diretamente relacionados com os objetivos de estudo. Vamos imaginar que o estudo é sobre qualidade e satisfação. Então a revisão da literatura tem que ser sobre aquilo. Ponto final, mais nada. Não se fala de engagement, não se fala sobre outros conceitos, sobre percepção de valor. Não. Se o objetivo é sobre qualidade e satisfação, a história toda, um artigo é uma história, e a história toda tem que ser à volta da qualidade e da satisfação. Porque se vocês chegam à revisão de literatura e vão falar sobre outros conceitos, aquilo que o revisor vos vai dizer é assim, ok, então se esses conceitos são importantes, o suficiente para estás a falar sobre eles na revisão de literatura, porque é que não estão incluídos nos objetivos? Porque é que não recolheram dados sobre essas variáveis? Portanto, tem que haver aqui uma consistência da narrativa, ok? Exemplos. Exemplos a evitar. Vejam, por exemplo, aqui. Therefore, portanto, como tal, o presente estudo pretende endereçar estes gaps. A aplicação de uma determinada coisa num contexto. Era aquilo que eu estava a dizer. Porquê que o contexto é relevante? Será que o contexto muda as premissas teóricas? Só se for o caso. Caso contrário, não é o contexto por si só. Depois vejam aqui este exemplo. Apenas 5 estudos foram feitos. Outra vez, não tem a ver com os estudos, com o número de estudos. Tem a ver é com o conhecimento que falta. Outro erro habitual que eu vejo é dizer assim, os estudos anteriores têm informação contraditória. O estudo A diz que a variável A influencia B, mas depois há um outro estudo que diz que o A não influencia B. Também não é um bom argumento, a não ser que o vosso estudo seja uma revisão sistemática da literatura. Porque senão, a não ser que o vosso estudo seja uma revisão sistemática da literatura, ou que seja um estudo com uma amostra representativa daquela população, então é apenas mais um estudo que vai trazer mais resultados que podem ser iguais ou diferentes, mas que continuam a ter limitações porque não são generalizáveis. Portanto, a escolha dos argumentos é muito importante. Cuidado com o contexto, normalmente por si só não é importante. Evitar de falar no número de papers, porque não tem a ver com o número de papers. Evitar de falar sobre estudos com resultados contraditórios, a não ser que a vossa amostra seja representativa da população e ou que estejam a fazer uma revisão sistemática. Depois, no método, quais é que são os erros mais comuns? Não apresentarem toda a informação necessária ou fazerem estudos com uma amostra única sem explicar os procedimentos para evitar o Common Method Bias. Então, deixem-me mostrar-vos aqui exemplos. Neste caso, não dar a informação toda, que neste caso diziam que faziam uma análise fatorial exploratória e uma análise fatorial confirmatória, mas era na mesma amostra, o que levanta logo algumas questões. Algumas opções metodológicas questionáveis, por exemplo, fazerem uma análise fatorial confirmatória, mas depois não fazerem uma análise multigrupos e fazerem a nova, ou seja, voltar para trás.
aqui era apenas uma amostra, mas depois não explicavam como é que os itens, como é que tinham trabalhado o questionário para garantir que não havia problemas de enviesamento de Common Method ou que análises estatísticas é que foram feitas depois. Eu depois posso falar sobre isto com mais detalhe se vocês tiverem dúvidas. Resultados, questões comuns são não apresentar a informação toda, interpretações dos resultados que não são corretas ou análises estatísticas que não são apropriadas. Um exemplo aqui, vocês podem ver aqui do lado esquerdo que a hipótese 4, 5, 7, 8 e 9 foi suportada, mas a 1, 2, 3 e a 6 não foram suportadas. Ora, isto não é um problema necessariamente, mas quando metade das hipóteses não são aceites, pode haver uma boa justificação, e se existir uma boa justificação, então devem explicar, mas isto também pode ser um indicador que, se calhar, o contexto teórico, o background, a revisão da literatura não foi suficientemente bem feita. Depois, discussão e implicações. É dizer, uma coisa que se vê ainda hoje em dia um bocadinho, é dizer que a utilização de uma determinada análise estatística é uma contribuição. A questão aqui é, a não ser que o paper seja sobre metodologia, a análise estatística por si só não é uma contribuição. O que é a contribuição é aquilo que a análise estatística permite descobrir. Ok? Depois, outras vezes, não se explicar muito bem quais é que são, ou não se saber explicar quais é que são os contributos teóricos do paper e como é que os resultados, como é que as recomendações estão alinhadas com os resultados. Limitações habituais, erros comuns de dizer, os resultados não permitem generalizar. Não podemos andar sempre a dizer a mesma coisa. Porquê? Porque se os resultados não permitem generalizar, então se são circunscritos a um determinado contexto, porque é que hão de ser publicados numa revista internacional? Se calhar mais vale serem publicados numa revista nacional. Ok? Exemplos aqui, vejam, na discussão, vejam esta primeira frase. Os resultados são consistentes com os estudos anteriores. Enquanto revisor, a primeira coisa que um revisor pensa quando vê isto é assim, ok, se estes resultados são iguais aos estudos anteriores, como é que isto traz novo conhecimento? Será que isto é apenas mais um estudo a falar sobre a mesma coisa? Ou será que há aqui alguma coisa diferente? Não tem mal vocês dizerem que os resultados são iguais aos anteriores. Tem que explicar porquê. E a não ser que isto seja um estudo de replicação, pode ser importante, na maior parte das vezes fazer o mesmo que os outros já fizeram não é suficiente para garantir publicação numa revista internacional. Depois, processo de ressubmissão é mais simples. E o processo de ressubmissão, normalmente, é os autores trabalham nas mudanças que têm que fazer, submetem, o editorial assistant normalmente vai ver tudo outra vez, está tudo bem, nesta fase normalmente está, se houver algum problema é desk rejected, se não, aquilo que acontece normalmente, passa para o associate editor, aqui vai diretamente para o editor associado, o mesmo que fez a gestão do processo inicialmente. E aquilo que o associate editor vai ver é se os autores deram as respostas aos revisores de uma forma apropriada e se explicaram tudo. Se explicaram tudo, ótimo, vai para os revisores. Se não explicaram tudo, é recusado, vai para o editor, que por sua vez rejeita o paper. Assumindo que deram as respostas e que está tudo ok, passa para os mesmos revisores. A esses revisores é-lhes pedido que façam novamente a revisão em 30 dias, submetem novamente para a revista, vai para o editorial assistant, que verifica se está tudo bem, se fizeram as alterações todas. O editorial assistant passa para o editor associado, que vai outra vez verificar se está tudo ok e depois faz uma recomendação novamente para o editor. Para fechar, uma dica importante. Qualquer ressubmissão é uma oportunidade para vocês continuarem a falar com os revisores e com o associate editor. Portanto, quando vos é dada a oportunidade de ressubmeter, quando o paper não é rejeitado, por norma, é melhor que vocês continuem o diálogo com as mesmas pessoas e que ressubmetam. Porquê? Porque as pessoas veem algum potencial. Se vocês acharem, tenho aqui tantas mudanças, mais vale ir para outra revista. É mais arriscado normalmente, porque isso significa que vão começar uma conversa nova. Então, algumas sugestões quando vocês recebem as revisões. Leiam os comentários dos revisores, tirem notas e depois esperem um bocadinho. Às vezes, ninguém gosta de ver o nosso trabalho ser recusado, ou de ser criticado. E às vezes nós parece que levamos as coisas de uma forma pessoal, mas isto nunca é pessoal. Portanto, leiam, tirem notas e deixem passar algum tempo. Depois, voltem a ler passado 1 ou 2 semanas. Nessa altura, de certeza, que já vão olhar para aquilo com outros olhos. Depois, leiam o paper a seguir e comecem a pensar, ok,
O que é que eu vou escrever na introdução, nos métodos, na revisão da literatura, para responder a cada uma daquelas coisas. Criem um plano. Criem um plano para a revisão. Se for mais do que um autor, decidam quem é que faz o quê. E depois decidam se começam com as mudanças grandes ou com as mudanças pequeninas. Depois preparem uma resposta detalhada para cada comentário. Muito importante. Cada comentário do revisor deve ter uma resposta vossa, mesmo que não façam alterações. Ok? Sejam sempre objetivos. Isto tem a ver com criação de conhecimento, não tem a ver connosco individualmente. Outra coisa, respondam às perguntas dos revisores, aos comentários, mas não lancem questões novas. Se os revisores não falaram sobre um determinado ponto, então não falem vocês, porque senão estão a levantar mais conteúdo para a conversa que vos pode prejudicar. Sejam educados ao responder aos revisores, mas não exagerem. É bom nós agradecermos, mas quando cada uma das vossas respostas começa com muito obrigado pelo seu comentário, foi muito pertinente, não façam isso, é um exagero. Agradeçam ao início, agradeçam de vez em quando, mas não exagerem. Não exagerem. Sejam educados, mas não exagerem. Depois, deem sempre explicações muito detalhadas sobre as alterações que foram feitas. Têm que ajudar os revisores a ajudar-vos a vocês. Isso significa o quê? Para cada comentário, vocês dizem o que é que fizeram, onde é que o revisor pode encontrar isso no texto. Sempre. Depois, não sejam combativos. Se não concordarem com a opinião do revisor, não tem mal. Isto aqui não se está a ver quem é que está certo e quem é que está errado. Tem a ver com uma história. Portanto, se vocês discordarem e se acharem que não devem fazer alterações, expliquem porque é que não devem fazer as alterações de uma forma educada e expliquem porque é que devem fazer e porque é que o vosso argumento deve ficar. Ok? Mas isso é importante. Outro aspecto, se vocês tiverem grandes alterações no vosso paper, antes de explicarem resposta a resposta, comecem com um pequenino parágrafo a dizer: com base nos comentários, as principais alterações são esta, esta e esta. E depois então vão, comentário a comentário, responder aos revisores. Era isto que eu tinha para vos mostrar. É uma imagem do campus de Bath que o Ives e o Marcos conhecem. E agora estou naturalmente disponível para qualquer questão que vocês tenham. Acho que passei um bocadinho do tempo, desculpem lá, mas espero que ainda dê tempo para conversarmos. Com certeza, Rui. Muito obrigado, foi muito bom, como sempre. Deixa eu colocar aqui nos comentários só a questão da lista de frequência, o pessoal pode preencher para a questão do certificado, mas aí a gente permanece aqui também. Uhum. Não sei se alguém já tem alguma pergunta, queira levantar a mão, queira abrir o microfone. Eu tenho, mas aí vou passar a minha vez por enquanto, ver se alguém quer comentar algo. Gustavo Bavaresco. Fala, Bava. Teu microfone está mutado, está fechado. Oi, bom dia a todos. Bom dia, professor Rui, boa tarde, né, pro senhor, né? Peço desculpas por ter entrado atrasado. Na verdade, eu entrei no momento ali que o professor estava falando sobre a submissão e vendo passo a passo, e também entender um pouco do que os revisores pegam bastante no pé. Vou contar um pouquinho da minha experiência que eu tive em especial com a European. Em 2023, foi a minha última submissão, estava finalizando o doutorado, e eu submeti para essa revista. Foi um processo extremamente cansativo fazer a submissão para essa revista, porque são muitos detalhes, né? São muitas páginas, muita informação que a gente tem que recolher e colocar o passo a passo no sistema, tudo certinho, bonitinho, as páginas individualizadas, etc. Até aí, tudo bem. Aí foi para o processo todo que o professor comentou ali, do editorial assistente, depois para o editor, e foi para os revisores. E na questão dos revisores, levou ali um pouco mais de 30 dias, levou acho que entre 60 até 90 dias para me retornarem, e foram 3 revisores, no meu caso. Dos 3 revisores, o que eu poderia comentar, o terceiro foi o mais suave, vamos assim dizer, porque ele foi mais na questão estrutural do trabalho,
ele pegou mais no pé em algumas citações que acontece de realmente, a gente usa, eu uso o EndNote, mas às vezes algumas citações acabam ficando erradas, né? Porque a gente acaba citando muitos trabalhos. Mas o revisor 1 e o revisor 2, eles destrincharam o artigo de uma maneira que cada revisor deu 10 páginas de revisão, mais ou menos. E o que eu percebi, assim, foi muito no sentido de... Porque na época o trabalho, ele estava no contexto, falando um pouquinho do contexto brasileiro, mas tentando, claro, explorar o âmbito internacional, né? Enfim, mas eu percebi um pouco, assim, dos revisores, depois de ler, rever, dar aquele tempo, né, de a gente pegar novamente 2, 3 semanas depois as revisões, que eles não conseguiram ainda, talvez ou seja a minha forma de escrever, né, porque quando a gente vai passar para o inglês fica diferente. Eles não conseguiram interpretar muito bem o contexto brasileiro, no caso, para que eu consiga tentar transbordar esse contexto brasileiro para o âmbito internacional. Aí, eles pegaram muito no pé disso. Foi bem difícil, assim, deles falarem sobre isso e tentarem entender um pouquinho sobre o que eu estava falando no artigo. E aí, por fim, daí foi rejeitado, né? E depois disso, minha segunda pergunta, na verdade, não foi tanto a primeira, depois daquele período, eu não submeti para nenhuma revista mais. Então, eu estou com um artigo ainda que está parado, tenho aquelas revisões, e aí eu não tenho pretensão de mandar novamente para essa revista em específico, mas aí eu queria saber a opinião do professor, se, claro, levantando uma nova revisão de literatura, levantando os novos autores, né, a literatura já um pouco mais atual, se o professor vê que existe ainda oportunidade de artigos, a exemplo desse ou exemplo de outros, né, que possam ter sido talvez um pouco mais antigos, mas que ainda tenham alguma relevância, né, para o ambiente acadêmico, para o ambiente gerencial aí Claro. do esporte. A primeira coisa que eu queria dizer é, nunca desmotive, ok? Todas as pessoas que andam neste contexto têm trabalhos que são aceitos e trabalhos que são recusados. Eu tenho mais de 70 publicações, mas devo ter igual número de rejeições, ok? Portanto, isto é assim, as coisas funcionam assim, e mesmo quando nós temos mais experiência, continuamos a ter muitas rejeições. Portanto, não desmotive, porque a vida é assim e nós aprendemos com estas coisas e melhoramos. Agora falar um bocadinho do processo e depois dar a minha sugestão. Em relação ao ISMQ, portanto, 30 dias é o período que se pede aos revisores, mas entre aquele processo de chegar ao editorial assistant, ao editor, portanto, passa muito tempo, portanto, normalmente são 60 dias, é o prazo com o qual as revistas normalmente se tentam comprometer. Agora, isto depende sempre dos revisores, não é? Por exemplo, pede-se 30 dias, mas se o revisor demorar 35 ou 40 ou 50, o processo vai logo atrasar. E nestas coisas, para o bem e para o mal, isso depois era uma outra discussão que nós podíamos ter, isto é todo um processo que é voluntário. Não há aqui dinheiro nenhum envolvido, na generalidade, pelo menos nas revistas nesta área. Portanto, os revisores fazem isto de forma voluntária, pela experiência, pelo prestígio, por aquilo que for. Portanto, se a pessoa se atrasa, normalmente os editores também não têm muita coisa para dizer. Olha, não, envia lá isso, a favor, porque já passaram 35 dias. É preciso ter aqui algum cuidado. É um sistema que tem que melhorar, sem dúvida, em todo lado, mas isto só para explicar. 60 dias é mais ou menos o normal, portanto, 30 dias da revisão e depois o outro processo todo. Estender aos 90 já não é tão habitual, sobretudo nas revistas melhores, mas às vezes acontece. Portanto, peço por interposta pessoa, desculpe o atraso, digamos assim. Não foi comigo, mas pronto, pertence ao sistema. Depois, em relação a ter 3 revisores, o mais habitual é ter 2. Se teve 3, isso significa que provavelmente o Associate Editor tinha dúvidas. Que havia, por exemplo, o revisor 1, imagine, via algum potencial, havia um outro revisor que dizia não senhora, e o Associate Editor devia ter dúvidas de género. Eu percebo aqui os argumentos de um lado e do outro, deixa-me ter uma terceira opinião. Foi provavelmente por isso que veio um terceiro revisor. Agora,
a questão os revisores não terem compreendido o contexto brasileiro. Isso é sempre nossa responsabilidade quem submete. Ok? Se a tradução não foi ideal, ou se os revisores não perceberam o contexto, é nossa responsabilidade, enquanto autores, garantir que eles percebem. Portanto, porque é assim, nós olhamos para lá e sabemos o que é que lá está. E na nossa cabeça, aquilo, eu estou a traduzir, mas isto é a mesma coisa. Ou às vezes não estou a traduzir, às vezes é na nossa língua materna. Eu percebo, mas as pessoas que vão ler aquilo pela primeira vez, se os revisores não percebem, é muito provável que depois os leitores também não percebam. Portanto, será sempre a nossa responsabilidade ver, ok, o que é que eu posso escrever de forma diferente para passar a mensagem melhor? Em relação à questão em si, que é, será que ainda há potencial? Eu não li o paper, não sei qual é o paper, não vou ter tempo para ler também, mas a minha sugestão é, sim, a não ser que os dados, e que seja um tema já muito antigo, por exemplo, se for um trabalho sobre a Covid-19, sugiro que não. Ok? Porque já passou demasiado o tema já é outro, e a não ser que seja uma coisa com muita aplicabilidade, diria que não. Agora, se for um tema que continua a ser atual, e se os dados recolhidos em 2021, 2022 continuarem de alguma forma a representar um bocadinho aquilo que se sabe, ou o contexto atual sobre o seu tema, então eu diria que sim. O que é que eu acho que deve fazer então? Vai olhar para os comentários todos dos revisores, os 3 revisores, cria uma tabelazinha com o comentário deste lado e depois uma coluna para as respostas. E vai começar a ver, este comentário faz sentido para mim ou não faz? Se faz sentido, vou trabalhar nele. Este comentário faz sentido ou não faz? Não faz, então não vou trabalhar neste tema. E depois vai ver de todos aqueles comentários quais é que acha que podem ser resolvidos e que, no seu entender, isto, em última análise, é um trabalho do Gustavo, quais é que fazem sentido trabalhar. Trabalha nisso e depois, com base no trabalho reformulado, melhorado, vai ver quais é que são as revistas que se adequam mais a esse tema. Vai ver onde é que publicam mais sobre aquele tema, qual é que é o editorial board, para ver se alguns dos trabalhos, por exemplo, vamos imaginar que há uma revista que tem no editorial board 4 ou 5 pessoas que o Gustavo cita habitualmente, ok? Ou seja, já sabemos que há interesse à partida naquela área, já sabemos que muito provavelmente um daqueles autores até pode vir a ser um daqueles revisores, pode vir a olhar para pode ser o revisor. Portanto, tente identificar depois a revista, veja também aqueles passos que eu mostrei no início, acho que o Gustavo não viu, mas depois fica com a apresentação, e não desmotive, ok? Resolva os problemas que pode resolver de acordo com a sua leitura dos revisores, aqueles com os quais não concordar, não faça, mas não desmotive, sobretudo se está numa fase inicial. Não, a vida é assim, às vezes corre bem, às vezes corre mal, mas avance, identifique a próxima revista e avance por isso, está bem? Ótimo. Carlos, estás com a mão levantada primeiro, depois acho que é Patrick ou Patrick. Sei bem. Perfeito. Na verdade, professor, eu queria a tua opinião sobre um pensamento. Eu não tenho, de fato, dados, né? Mas é uma certa inquietude que eu tenho depois de tantas leituras de trabalhos de colegas aqui do Brasil, tanto teses, dissertações e artigos. Mas a impressão que eu tenho da nossa, e é um aspecto cultural, é que nós temos uma certa, aqui no Brasil, nós temos uma certa tendência a colocarmos muita informação no detalhamento do nosso contexto, né? A gente acaba exagerando às vezes um pouco e criando sessões às vezes muito, muito grandes, né? E como isso consome muitas palavras, às vezes a gente fica um pouco ali pecando no sentido de uma análise mais crítica, de sessões maiores, analisando, né, aquela famosa so what question, por que é relevante aquele achado, enfim. Então eu acho que há um certo conflito, às vezes até cultural de nós brasileiros, porque a gente dá muito valor, às vezes, na análise contextual, inserir, introduzir melhor todas essas as nuances do contexto, melhor explicar os dados, e a gente acaba pecando um pouquinho na nossa análise crítica, né? Então, a primeira pergunta que eu teria, professora, tem alguma dica, como que a gente consegue, em virtude dessa nossa inquietação contextual, como a gente consegue evitar esse tipo de situação? Tenho, porque eu acho que sofri dessa mesma questão no início.
que é relativamente natural. Eu também sou originalmente de uma cultura, nós explicamos tudo e escrevemos frases muito longas e utilizamos a vírgula e mais isto e mais aquilo, e às vezes uma frase tem 5 linhas. A partir do momento em que nós começamos a escrever em inglês, e o Carlos já tem uma experiência sobre isso, é tudo muito simples, tudo muito direto. É uma frase, ponto. Outra frase, ponto. Ponto. Não há cá, e por assim dizer, e eventualmente achamos que talvez cortem com isso tudo. Eu, quando estou a ler um trabalho escrito por um português ou por um brasileiro, na maior parte das vezes sei, ele é português ou é brasileiro. Porquê? Porque as frases são longas. Eu não estou a dizer isso em tom de crítica, ok? É normal. Mas as frases são mais longas. E quando aparece uma frase muito longa em inglês, normalmente não é escrito por um americano, um australiano ou um inglês. É sempre escrito por um não nativo. Isso dá quase logo para ver. Portanto, na maior parte das vezes, a razão pela qual nós temos a tendência para justificar é a falta de confiança, a falta de hábito a escrever. Agora pensem nisto. Quando estamos a escrever frases longas, quando estamos a dar explicações do contexto, é porque à partida achamos que o precisamos de explicar. Porquê que o explicamos? Normalmente é porque nos estamos a tentar autoconvencer. Não é para convencer os outros. Keep it short and simple. Sempre. Ok? Hoje em dia, ainda para mais hoje em dia, eu não estou aqui a sugerir que o façam, mas hoje em dia agarrem num parágrafo, metam no chat GPT e digam, cortem 30 palavras aqui, se faz favor. Hoje já não há justificação para isso. Está bem? Atenção, não estou a dizer que o façam, mas é fácil hoje em dia simplificar o processo todo. Portanto, simples. O contexto só importa se mudar alguma coisa nos pressupostos teóricos. Porque se não mudar, é só dizer que os dados foram recolhidos no Brasil, entre este período assim, esta modalidade. Ponto. Ok? Porque não é o contexto em si que justifica o estudo. O que justifica o estudo são os problemas teóricos, metodológicos ou práticos. E os problemas teóricos, não importa se é no Brasil, se é em Portugal, se é em França, se é em Itália, se é nos Estados Unidos, se é na Austrália, é um problema teórico. Se o contexto não muda os pressupostos teóricos, esqueçam o contexto. E vão diretamente ao so what que o Carlos estava a dizer. É frase, uma linha, 2 linhas no máximo, ponto. Passa para a próxima. É a mesma coisa com o método. Utilizamos esta análise estatística porque esta análise estatística é melhor por isto e ajuda a isto e aquilo. Pronto, é um estudante de doutoramento, é um estudante de mestrado, uma pessoa que está em início de carreira. Porque se está a tentar autoconvencer. Está a escrever para a própria pessoa. Isto são coisas que vêm com o tempo, vêm com a experiência. Mas fico com esta ideia. O contexto não importa em 90% dos casos. O contexto só importa para nós que estamos a escrever porque estamos emocionalmente ligados àquilo. Se o contexto não mexer nos pressupostos teóricos, uma frase, 2 frases chega. Não sei se ajuda, Carlos, mas a ideia é sempre esta. Bastante. Ajuda sim. E isso, principalmente, eu tenho essa dificuldade agora que estou ficando mais familiarizado com pesquisas qualis, quando o grupo prefere colocar o resultado e a discussão junto, como nós temos essa tendência de sempre voltarmos ao contexto, acaba que fica um texto, às vezes, confuso, muito longo, e eu sinto que isso, às vezes, não ajuda, né? Carlos, siga aquela estrutura que eu sugeri, vale o que fala, outras pessoas têm outras opiniões, ok? Não se foque só nisso. Mas seguir aquela estrutura vai ver que as únicas vezes que eu falei no contexto foi, eventualmente, no método, um parágrafo, that's it. Simples, né? O resto, isto é um trabalho para resolver problemas teóricos, práticos ou metodológicos. Não é um trabalho para explicar porque é que o contexto do Brasil ou de Portugal é importante. Porque se for para falar sobre o contexto, então publicamos numa revista brasileira ou numa revista portuguesa. Se for para uma revista internacional, o contexto só importa se mudar os pressupostos teóricos, mais nada. Está bem? Perfeito. Obrigado, Carlos. Agora, na sequência, Patrick ou Patrick? Olá, bom dia a todos. Aqui em casa me chamam de Patrick, meus amigos na Espanha me chamam de Patrick e meus amigos na Inglaterra de Patrick. Fica à vontade aí, como sair melhor. Bom, primeiro, parabenizar o pessoal do GT aí por abrir essa oportunidade. Eu não faço parte do grupo, sou um associado que acompanha de longe a Abragesp, então é muito bom ter essa oportunidade aqui para a gente se aproximar um pouco. E segundo, obrigado ao professor Rui pela apresentação e também já por ter me respondido essa semana que eu andei mandando solicitações aí para ele pelo LinkedIn. Eu consegui exatamente o que eu estava buscando. Meu nome é Patrick Zavadski, eu moro em Chapecó, Santa Catarina, e aqui no sul, né, perto da Argentina.
e eu atualmente sou professor no programa de mestrado e doutorado de administração da UNOESC, então eu estou meio que andando no mainstream da administração e vim aqui buscar, estou com alguns trabalhos minha base é educação física, né? E aí estava justamente buscando entender um pouquinho como é que o Sport Management está se movendo e tal, para poder escrever uns papers aí para enviar. E aí me surgiu, a primeira coisa que me chamou a atenção, professor Rui, é que você mencionou no começo da fala a diferença de estudos de replicação no mestrado e não no doutorado. Agora a gente está começando aqui no management, o pessoal está tentando resgatar os estudos de replicação porque estão começando a perceber o valor assim, em níveis diferentes, né? Quando eles tentam fazer a réplica, todo mundo sabe que o método não sai igual, e depois também sabe que os resultados também não são iguais, né? E esse movimento está acontecendo, o Sport Management, já você percebe isso ou não? Realmente, se a gente buscar as revistas do topo, é melhor não se inscrever com papers de replicação. Assim, os papers de replicação têm muito valor, são muito importantes, mas têm que ser um verdadeiro paper de replicação, ou seja, a ciência faz com isto, com a capacidade de replicar resultados, não é? E dos mesmos resultados acontecerem em diferentes contextos. Agora, se nós fizermos um estudo igual a um outro estudo que foi feito, simplesmente num contexto diferente, isso por si só não chega. Ou seja, ou é um paper de replicação mesmo, em que se diz, ok, este é um paper de replicação, vamos seguir exatamente a mesma coisa, vamos testar, aplicar o mesmo método, por exemplo, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, nos Estados Unidos, em Portugal, em França, idealmente em mais do que um lugar, e depois se vai explicar aquele processo todo, ok, isso é por si só muito valioso. Agora, simplesmente copiar aquilo que os outros fizeram e dizer isto nunca foi feito no Brasil ou isto nunca foi feito em Portugal, isso não, porque aí não muda nada. Ou seja, ou é um verdadeiro paper de replicação em que se explica tudo, pressuposto a pressuposto, porque é que isso é importante, verificar se de facto aqueles resultados podem ser aplicáveis em diferentes contextos, e isso não é só um contexto, tem que ser 4, 5, 6, é um verdadeiro paper de replicação, ou então tem pouco apelo, não vai trazer muito novo. Em relação à questão de mestrado e doutoramento, eu acho que isso depende um bocadinho do entendimento em cada país e às vezes até em cada faculdade, mas normalmente, e do meu entendimento e de experiência que eu tenho tido, o mestrado é visto como uma oportunidade para os alunos aprenderem a fazer investigação. Ou seja, replicar aí, fazer o mesmo estudo que já foi feito num contexto diferente, tem muito valor, porque o objetivo é que os alunos desenvolvam skills de investigação, que aprendam a fazer pesquisa. Depois, quando se dá o salto para o doutoramento, aí já não pode ser só fazer o mesmo que os outros fizeram num contexto diferente. Aí tem que ser criar algo novo, seja do ponto de vista metodológico, seja do ponto de vista da criação de conhecimento, ou de algum aspecto prático que precise de ser resolvido. E depois, quando é para publicar, sobretudo em revistas internacionais, a mesma coisa. Ou seja, não chega contexto, não chega a fazer aquilo que os outros já fizeram, é preciso fazer alguma coisa nova. Idealmente que não seja incremental. Por exemplo, os estudos anteriores, para compreender, vamos imaginar, ali ao lado dos espectadores, só utilizaram estas 4 variáveis. Nós agora temos aqui uma quinta. Ou seja, isso é um contributo incremental. Não é nada de muito novo. Portanto, é importante que seja alguma coisa nova, que nunca tenha sido feita. Ou então, um verdadeiro estudo de replicação para ver se aquela ideia e aqueles resultados são aplicáveis em diferentes contextos. De acordo, entendi, professor, obrigado. Só mais uma perguntinha, eles possam? A segunda tem a ver com métodos, como o pessoal aqui do marketing, como é que os revisores estão recebendo o crowdsourcing ali, com busca de participantes por plataformas, com aplicação de questionário e tal? Não, sem problema nenhum, desde que seja bem explicado e desde que seja feito de uma forma que não mostre enviesamento. Lá está, a ideia é sempre a mesma. O método pode ser replicado, nós podemos fazer a mesma coisa, nesse caso não serão as mesmas pessoas, os resultados vão ser sempre um bocadinho diferentes, mas é possível replicar desde que explique ponto por ponto o método de forma a que outra pessoa possa fazer exatamente a mesma coisa. Tudo ok. Perfeito. Obrigado, professor. Nada. A gente tem aqui o Breno com a mão levantada também. Breno, fica à vontade. Ok, Ives, muito obrigado. Parabenizar o professor, agradecer pela fala e também pelo Ives, pessoal do GT que está organizando, né? Então, professor, a minha pergunta, ela vai mais ou menos na esteira daquilo que o Carlos e o Gustavo estavam falando, a questão do contexto, né?
Só que pensando numa perspectiva temática, eu gostaria que você comentasse um pouco da recepção que essas revistas internacionais no campo da gestão, do marketing, das políticas públicas, têm com relação a análises muito específicas e de um contexto muito local. Gostaria que você comentasse um pouco da recepção, porque para nós que analisamos políticas públicas, como é o meu caso, é muito comum nós termos produções nesse sentido, né? Análise da implementação da política pública no município tal, perfil do gestor de esporte no estado X, por exemplo, né? É muito comum isso. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco da recepção desse tipo de investigação nessas revistas, porque às vezes eu tenho a impressão, professor, e aí se for uma impressão equivocada, você pode, né, comentar, que, por exemplo, em revistas internacionais, temáticas de certa forma mais ampliadas, elas acabam tendo assim um aceite melhor. Por exemplo, análise do Sistema Nacional de Esporte no Brasil, né? Uma coisa um contexto um pouquinho mais ampliado, né? É uma impressão que eu tenho. Eu gostaria que você fizesse um comentário nesse sentido, professor. Claro, e é uma impressão correta. É assim, tudo o que é local tem interesse local, não tem interesse internacional, certo? Coloque-se no papel de quem vai ler o trabalho. Pensa assim, imagine que o Breno está nos Estados Unidos, por exemplo. Que interesse é que uma pessoa nos Estados Unidos tem sobre o perfil do dirigente desportivo municipal numa cidade no Brasil? Não é? Para o leitor internacional, aquele contexto local tem muito pouco interesse, a não ser que exista ali alguma ligação emocional. Se os dados são de um contexto local, mas depois conseguir mostrar como é que aquele contexto local pode ter utilidade para outros contextos, isso é outra história. Agora, quando o objetivo do estudo é falar sobre um contexto local, as políticas públicas numa determinada região, então isso é importante, sem dúvida, mas é naquela região. Ou tem a capacidade, ou o estudo tem o potencial de mostrar que aquilo que fizeram naquele local também pode ter aplicabilidade no outro lado, ou que cria um conjunto de lições que podem ser utilizados em outras localidades, outros países, ou então não tem interesse internacional. Okay? Isso é uma coisa sempre, quando estão a pensar nos trabalhos que querem fazer, quando estão a pensar numa carreira internacional, o objetivo tem que ser sempre o apelo internacional. E não estou com isto a tirar valor a esses trabalhos. O que eu estou a dizer é que tem um valor, mas é um valor naquele local, não é no contexto macro. No contexto macro, aquilo que é importante são ideias que possam ser aplicadas em contextos diferentes. Por exemplo, eu vivo e trabalho maioritariamente em Bath. Se eu fizer um trabalho sobre como é que o programa de atividade física aqui que nós temos na universidade ajudou a aumentar a taxa de participação desportiva na região de Bath e de Somerset, isso interessa a quem? Interessa-me a mim, vivo cá, interessa à universidade que está a desenvolver o problema, interessa à zona de Somerset aqui em Inglaterra, mas isso não interessa nada na maior parte das cidades do Brasil. Isso não interessa nada na maior parte das cidades de outros países, a não ser que nós, com essa informação, consigamos apontar um conjunto de lições que possam ser utilizadas por outros. Se não for esse o caso, a importância é local e não tem interesse a nível internacional, porque não acrescenta novo conhecimento que tenha potencial para generalizar. Ok? Rui, eu acho que talvez a última pergunta, não sei, mas eu tenho uma pergunta aqui. O que é que você tem visto que os revisores, os próprios editores têm cobrado mais em termos de common method bias? O que tem sido mais, assim, chamado a atenção mesmo para que os autores tenham esse cuidado? Common method bias tem a ver com... acontece quando os dados são recolhidos num momento único, com uma única amostra. O que é que acontece? Era uma prática que antigamente era mais comum, que era, nós aplicávamos um questionário a uma amostra, as questões eram todas, vamos imaginar, ou quase todas, as questões do modelo estatístico eram todas utilizadas, imaginemos, numa escala de 1 a 5, ou numa escala de 1 a 7, por exemplo, e as pessoas respondiam todas, em muitos casos aquilo era 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ou 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, isso é que é o Common Method Bias, Common Method Variance Bias.
Portanto, a variância do método comum. Ora, o que é que isso acontece? Nós temos que encontrar formas de garantir que as pessoas não estão a escrever ali quase de cor, não é? A pôr o tique na caixinha, 5, 5, 5, 5, 5. Então, o que é que cada vez mais se pede? Que é várias formas. Ponto 1, logo no design do estudo, que é, tanto quanto possível, não recolher dados apenas no momento, mas quando estamos a testar um modelo que tem, por exemplo, 7 variáveis, que 3 ou 4 sejam recolhidas no momento e as outras 3 ou 4 sejam recolhidas depois. Porque senão nós só estamos a testar correlações e não estamos a ver o efeito da recolha de dados no momento e no segundo momento. Esse é o primeiro ponto. Tanto quanto possível, recolher dados em mais do que uma ocasião, quer seja com todas as variáveis para depois comparar, ou então separar e ter determinadas variáveis na recolha de dados 1 e determinadas variáveis na recolha de dados 2. Esse é um primeiro ponto que ajuda a evitar isso. O segundo ponto é, no próprio questionário, não ter as questões todas, nunca ter questões sobre a mesma variável todas seguidas, itens sobre a mesma variável todas seguidas. Porque se nós fizermos 3 perguntas, vamos imaginar, sobre engagement, todas umas a seguir às outras, ou 4 ou 5 todas a seguir umas às outras, é muito provável que a pessoa responda 5, 5, 5, 5, porque elas são todas muito parecidas. Portanto, randomize, distribuir de uma forma mais aleatória. Depois separar as variáveis independentes das variáveis dependentes no questionário. Depois, tanto quanto possível, não utilizar sempre escalas iguais. Não ser sempre de 5 pontos, ou sempre de 7 pontos, ou sempre de 9 pontos. Variar. Tem questões que são de 1 a 5, outras questões são a 7, que não é um problema, porque os dados são todos standardizados. Ok? E isto é aquilo que normalmente se faz, aquilo que são os procedimentos de remédio, na preparação. Outra coisa é garantir que os itens são itens que são bons, que captam a ideia teórica. Ou seja, aquele processo de validação de conteúdo dos itens é importante também para garantir que as pessoas estão a responder a uma coisa que representa a ideia teórica. A partir do momento em que depois passa a fase de recolha de dados, ou seja, olha só o design, idealmente recolha de dados em mais do que um momento, o questionário ter em conta não só a qualidade dos itens, como a forma como eles são distribuídos e a forma como são avaliados, os rating scales, e depois a seguir há um conjunto de testes que se podem fazer a posterior, depois de recolher os dados, para perceber se de facto houve ali algum enviesamento ou não. E aí há diferentes técnicas que podem ser utilizadas. Até posso escrever aqui um paper que é um clássico, mas há outros, mas deixem-me aqui escrever. Não. E ok, vejam aqui no chat que eu coloquei a referência a 2 papers que são muito bons para explicar isto. E depois há um conjunto de análises estatísticas que podem ser feitas a posterior, que são os chamados testes análises estatísticas post-hoc, ou seja, a posterior, para verificar se existe aqui algum enviesamento ou não. O que é cada vez mais comum? Quando só há uma amostra, esse é logo um problema. Ok? Quando vocês estão a pensar num estudo internacional, só apresentam uma amostra, começa logo, ok, isto já não é o ideal, porque aqui já pode haver logo aqui um conjunto de problemas, que há 10 anos não se falava sobre isso e não se pensava muito sobre isso, mas hoje em dia as coisas vão evoluindo e as pessoas vão sendo cada vez mais rigorosas nesse aspecto. Portanto, tanto quanto possível, ter mais recolha de dados em mais do que um momento. Logo. Depois, se as pessoas não explicam no design do estudo e no questionário como é que tiveram em conta o risco do Common Method Bias. Têm que explicar. Se não explicarem, esse é logo outra red flag, outra bandeira vermelha, diz, ok, pode haver aqui um problema. E depois, a seguir, nos resultados, mostrar sempre como é que se os resultados não foram afetados pelo Common Method Bias. E há algumas análises estatísticas que podem ser feitas. Se isto não for feito, a probabilidade de ser desk rejected numa boa revista é muito elevada. É logo muito elevada. Okay? Uma amostra única, sem explicar procedimentos iniciais para precaver o Common Method Bias e não explicar análises estatísticas para mostrar que não houve problema, isso é logo um sinal, uma red flag que vai dizer, ok, quase de certeza vai ser desk rejected. Se não for desk rejected, provavelmente os revisores vão falar sobre isso e vai ser crítico, a não ser que seja possível resolver, que seja uma coisa que seja possível resolver, de género. Os dados foram recolhidos em 2 momentos, explicaram os procedimentos todos iniciais, mas depois não mostraram os testes estatísticos. Aquilo que o revisor vai dizer é, ok, então mostra lá que é para eu verificar se há problemas ou não. Se os revisores não disserem, é muito provável que o Associate Editor, se for eu, vou dizer, aviso já,
que o Associate Editor depois vai dizer, atenção, mas também não fizeram isto. Portanto, nós não podemos ter confiança nos resultados. Portanto, isso é cada vez mais importante e é uma coisa que tem que ter sempre em conta. Quanto melhor for a revista, maior vai ser o rigor daquilo que vos vão pedir. Ok? Ótimo, ótimo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que ninguém levantou a mão, não temos comentários. Rui, muito obrigado. Acho que foi um momento muito rico para todo mundo que estava aqui presente, né? Eu vou parar a gravação, inclusive. Parar a gravação, pronto.